Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos. O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. Parte 2. Capítulo 1. 2 dias depois do estranho incidente na recepção em casa de Nastassia Filipovna, com o qual finalizamos a primeira parte da nossa história, o príncipe Mishin seguiu repentinamente para Moscou a fim de receber a sua inesperada fortuna. Foi dito que devia ter havido outros motivos para tão apressada partida. Mas quanto a isso e quanto às aventuras do príncipe durante a sua ausência de Petersburgo, pouca informação podemos dar. Esteve ausente 6 meses, e até aqueles que tinham razões para se interessarem por seu destino, durante todo esse tempo, pouco vieram a saber. Mesmo os boatos que a ele chegaram espaçadamente foram, em sua maioria, estranhos e quase sempre contraditórios. A família Epanchin, naturalmente, tomou mais interesse do que quaisquer outras pessoas, apesar de ele ter ido embora sem mesmo se despedir. O general Epanchin viu-o 2 ou 3 vezes, tiveram certa conversação séria. Mas, embora o tendo visto, não fez menção disso à família. E no começo, com efeito, no mínimo por 1 mês depois da partida do príncipe, o seu nome foi evitado pelos Epanchin. Só a generala, logo no começo, dissera que se havia enganado cruelmente com o príncipe. 2 ou 3 dias depois acrescentara, vagamente, sem mencionar o nome de Mishin, que a coisa mais chocante da sua vida era o modo por que continuamente se enganava a respeito de pessoas. E, finalmente, uns 10 dias depois, ao se zangar com as filhas, explodiu, acrescentando judiciosamente: basta de tantos erros. Basta, daqui por diante. Devemos esclarecer que durante certo tempo a atmosfera sentimental da casa foi insuportável. Havia uma sensação de mal-estar, como que de indizível discórdia. A atmosfera era tensa, pesada. Todo o mundo andava amuado. O general vivia atarefadíssimo, dia e noite, absorvido em seu trabalho. A família quase não o via mais. Raramente fora visto, antes, tão ocupado e ativo, especialmente no que concernia ao seu trabalho oficial. Quanto às meninas, nunca falavam abertamente uma palavra que fosse. Mesmo quando juntas, sozinhas, muito pouco diziam. Eram moças orgulhosas, de brio e fechadas mesmo umas com as outras, embora se compreendessem entre si não só com a palavra como com o olhar, nem sempre, pois, lhe sendo preciso falar muito. Havia apenas uma conclusão a ser tirada por um observador neutro, caso houvesse algum, isto é, que a julgar pelos fatos acima mencionados, aliás bem poucos, o príncipe conseguirá deixar forte impressão na família Epanchin, apesar de só ter estado com eles uma única vez e isso mesmo por tempo bem curto. Talvez o sentimento que ele inspirou não passasse de mera curiosidade despertada por suas aventuras excêntricas. Pouco a pouco os boatos que tinham circulado pela cidade se foram perdendo nas trevas da incerteza. Contava-se, com efeito, a história de certo príncipezinho muito ingênuo, ninguém lhe sabia o nome, que entrará inesperadamente na posse de vasta fortuna, e que se casara com uma mulher francesa, uma notória dançarina de cancan do chante ao Desfleus de Paris. Diziam outros, porém, que fora um general que se metera nos dinheiros e que o homem que se casara com a conhecida francesa dançarina de cancan era um jovem russo comerciante, de incrível fortuna, o qual, na cerimônia do casamento, por simples e pura arrogância, queimara, estando bêbado, em uma vela, talões de apólices no valor de 700.000 rublos. Tais boatos, porém, acabaram extinguindo-se, para isso tendo contribuído muito certas circunstâncias. Todos os do séquito de Rogojin, por exemplo, muitos dos quais poderiam ter esclarecido muita coisa, haviam partido, nas suas pegadas, para Moscou, uma semana depois de uma tremenda orgia no Valchal de Ekaterinhov na qual tomara parte Nastassia Filipovna. As poucas pessoas interessadas no caso ficaram cientes, por certas informações, de que Nastassia Filipovna, logo depois da orgia, fugira sem deixar vestígios, tendo constado traços de sua passagem por Moscou, e tanto que a partida de Rogojin para Moscou coincidia com tal boato. Da mesma forma correram rumores a respeito de Gavril Ardalionovitch Ivolgin, também muito conhecido em determinadas rodas. Mas certa coisa lhe aconteceu que abrandou e fez parar, completamente, todas as histórias a seu respeito. Caiu seriamente doente, não podendo voltar ao escritório e menos ainda à sociedade. Restabeleceu-se após 1 mês de enfermidade, mas, por motivos que ele lá sabia, resignou-se ao cargo que desempenhava no escritório, como guarda-livros da companhia, tendo sido substituído por outra pessoa. Nem uma vez, sequer, voltou à casa dos Epanchin, de maneira que um novo escriturário tomou os encargos de secretário do general.
Os inimigos de Gavril Ardalionovitch poderiam insinuar que ele ficará tão humilhado com o que lhe acontecerá que se envergonhava até de sair à rua. Mas, na verdade, estava doente, tendo até sofrido um ataque de hipocondria, deu em ficar taciturno e irritável. Naquele mesmo inverno, Varvara Ardalionovna se casou com Ptitsin. Quantos os conheciam deduziram que o casamento foi consequência do fato de Gania não querer retomar as suas obrigações e não estar capacitado para tomar conta da família, chegando a necessitar de assistência e mesmo de cuidados dos seus. Notemos, de passagem, que na família Epanchin não se faziam sequer referências a Gavril Ardalionovitch, como se este nunca tivesse sido visto e com efeito nem existisse no mundo, absolutamente. Ainda por cúmulo, a família inteira veio a saber, logo depois, um fato notável a respeito dele. Na noite fatal, depois da sua desagradável experiência com Nastassia Filipovna, Gania não se deitara, depois de chegar a casa, tendo ficado à espera do príncipe, com uma impaciência febril. O príncipe, por sua vez, tendo ido a Ekaterinhov, só voltará a casa às 6 horas da manhã seguinte. Então Gania entrará nos cômodos dele e depusera sobre a mesa, à sua frente, o pacote de notas entreaberto com que Nastassia Filipovna o presenteara enquanto jazia desacordado no chão. E solicitara ao príncipe devolver na primeira oportunidade o presente. Que, ao entrar nos cômodos de Mishin, o fizera de maneira desesperada e quase hostil, mas que, depois da troca de algumas palavras entre os dois, Gania permanecerá lá mais de 2 horas, chorando amargamente todo o tempo, tendo os dois se separado em termos amistosos. Tal história, que chegou ao conhecimento dos Epanchin, aconteceu ser perfeitamente exata. Estranho foi, naturalmente, que tais fatos pudessem logo transparecer e cair no conhecimento geral. Tudo quanto tinha acontecido, por exemplo, em casa de Nastassia Filipovna, se tornou conhecido dos Epanchin quase que no dia imediato e de maneira minuciosa. Quanto aos fatos relativos a Gavril Ardalionovitch, poder-se-ia supor que tivessem sido levados até a casa dos Epanchin por Varvara Ardalionovna, que se tornará muito amiga das moças, embora talvez não falasse nada do irmão. Pelo menos não devia. Ela também era uma mulher altiva, à sua maneira, e era esquisito que buscasse intimidade com quem tinha despedido seu irmão. Já era conhecida, desde muito antes, das meninas Epanchin, mas as vinha ver raramente. Mesmo agora mal se mostrava na sala de visitas e entrava, ou melhor, deslizava pela escada dos fundos. Lizaveta Prokofyevna nunca se incomodara com ela outrora e muito menos agora, o que não a impedia de demonstrar grande respeito pela mãe, Nina Alexandrovna. Ficará espantada. Amuara e considerava a intimidade das filhas com Vária como uma veneta qualquer e caprichos de quem não sabia de que maneira contrariar a própria mãe. Mas Vária continuará a visitá-las, tanto antes como depois de casada. No entanto, um mês depois da partida do príncipe, a senhora Epanchina recebeu uma carta da velha princesa Bielokosskaya, que tinha ido passar 15 dias com a filha mais velha casada, e essa carta lhe produziu um efeito marcante, nada, porém, tendo referido às filhas nem a Ivan Fyodovitch, ficando por vários indícios provado que a sua extrema excitação provinha disso. Deu em falar de modo algo estranho às filhas e sempre a respeito de assuntos extraordinários. Evidentemente estava ansiosa por abrir seu coração, a custo se contendo. No dia em que receberá a carta se mostrará de uma bondade incomum para com todos. Chegará mesmo a beijar Adelaída e Aglaia, confessar até que estava em falta com elas, escusado dizer que as moças ficaram sem entender. Mostrou-se mesmo indulgente com Ivan Fyodovitch, com o qual durante um longo mês estivera atravessada. Claro que já no dia seguinte se arrependeu da própria sentimentalidade, arranjando motivos para se indispor com todos, antes do jantar, só clareando o horizonte lá pela noitinha. Durou toda uma semana esse esplêndido bom humor, caso que não se dava havia muito tempo. Uma semana mais tarde chegou outra carta da princesa Bielokosskaya, e então a senhora Epanchina resolveu falar. Anunciou, com toda a solenidade, que a velha Bielokosskaya nunca chamava de outro modo a princesa na ausência desta, quando a ela se referia, lhe mandara reconfortantes novas a propósito daquele extravagante indivíduo, aquele príncipe, sabem qual, pois não? A velha dama descobrira suas pegadas em Moscou, informara-se a respeito e descobrira coisas bem boas. O príncipe fora afinal ter com ela, causará-lhe excelente impressão, conforme ficará evidente só com o fato de ela o ter convidado a ir vê-la todos os dias, entre 1 e 2 horas. Ele não lhe deu trégua desde esse dia, e ela ainda não se aborreceu dele, concluiu a senhora Epanchina, acrescentando mais que, por interferência da velha,
O príncipe fora recebido em casa de 2 ou 3 boas famílias. Ainda bem que ele não se plantou em casa e não se manteve tão arredio como um Palerma. As moças, a quem tudo isso foi comunicado, perceberam logo que sua mãe estava escondendo muita coisa da tal carta. Muita coisa que, de certo, vieram a saber por Varvara Ardalionovna, provavelmente a par de tudo por Ptitsin, que sabia quanto se passava com o príncipe nessa sua estada em Moscou. E Ptitsin estava em condições de saber muito mais do que qualquer outra pessoa, malgrado seu impenetrável silêncio costumeiro a propósito de negócios, apenas Vária lhe conseguindo arrancar as palavras. A senhora Epanchina ficou antipatizando ainda mais com ela, por causa disso. Mas, fosse o que fosse, o gelo se rompera, sendo já possível falar alto naquela casa sobre o príncipe. Dessa forma, o grande interesse por ele despertado e a extraordinária impressão deixada na família mais uma vez se evidenciaram. A mãe ficou perplexa com o efeito que as notícias de Moscou causaram sobre as filhas. E as filhas, por sua vez, ficaram perplexas com a mãe, que, depois de declarar que a coisa mais chocante da sua vida era a facilidade com que se enganava com certas pessoas, procurava, sem embargo, para o príncipe, a proteção da onipotente velha princesa Bielokóskaia, o que de certo custará muita insistência e súplica, pois se sabia quão difícil era a velhota deixar que outros se prevalecessem dela em tais casos. Logo que o gelo se rompeu e o vento mudou, também o general se apressou em explicar-se. Ficou evidente que também ele tomara pelo príncipe especial interesse. Mas só discutiu o aspecto comercial da questão. Veio a saber-se que, no interesse mesmo do príncipe, solicitara certas pessoas influentes de Moscou, umas 2 em quem podia confiar, para o vigiarem, como lhes fosse possível, e vigiarem principalmente o tal Salaskin, a quem o príncipe confiara o seu caso. Tudo quanto sobre a fortuna fora dito, ou melhor, quanto à exatidão dessa fortuna, era realidade, mas o espólio propriamente dito era menos considerável do que se tinha murmurado no começo. A propriedade estava em parte sobrecarregada com dívidas, outros pretendentes tinham surgido também, e, apesar dos conselhos dados ao príncipe, ele se vinha comportando de modo a prejudicar-se. Que Deus o proteja! Agora que o gelo do silêncio se rompera, o general estava contente em poder exprimir o seu modo de sentir com toda a sinceridade do seu coração, muito embora esse indivíduo fosse um pouco destituído, acrescentou, como bom observador. E a prova é que fizeram uma série de coisas estúpidas. Credores do falecido comerciante tinham feito suas reclamações, por exemplo, baseando-se em documentos sem valor ou a estudar. Muitos mesmo, infunando-se com o temperamento do príncipe, chegaram a apresentar-se sem documentos de qualquer ordem, e, parece incrível, o príncipe satisfizera a maioria deles malgrado as asseverações dos amigos de que toda essa corja de credores não tinha absolutamente direito a coisa alguma, e que o único motivo pelo qual o satisfizera fora o estarem eles atualmente em más condições. A senhora Epanchina observou que a velha Bielokóskaia lhe mandara dizer, em carta, algo a respeito e que isso era estúpido, muito estúpido. Mas os malucos não têm cura, acrescentara ela taxativamente, mas aditara de modo a evidenciar quanto lhe agradava a conduta desse maluco. Notou afinal o general quanto a mulher se interessava por Mishin, como se fosse seu filho, dando logo em se mostrar afetuosa com Aglaia, o que antes não acontecia. Vendo isso, Ivan Fyodovitch adotou a política de tomar, por certo tempo, o ar próprio de quem anda ocupadíssimo em negócios. Mas esse agradável estado de coisas não perdurou muito. 15 dias depois, houve, outra vez, uma inesperada mudança. A generala muou, e então, encolhendo os ombros, o general Epanchin se resignou outra vez ao gelo do silêncio. O fato foi que, 2 semanas antes, ele receberá uma carta confidencial. Não muito clara, mas autêntica, informando de que Nastácia Filipovna, que no começo tinha desaparecido em Moscou, depois de lá mesmo ter sido encontrada por Rogojin, sumira outra vez e de novo fora reencontrada, tendo-lhe prometido casar-se com ele. E o incrível é que, depois desses 15 dias, Sua Excelência tinha, de repente, vindo a saber que ela escapulira pela 3ª vez, quase na véspera do casamento, ocultando-se em uma província qualquer, coincidindo que na mesma ocasião o príncipe Mishin também sumira, deixando seus negócios nas mãos de Salaskin. Se com ela, ou em perseguição dela, não ficou esclarecido, mas que a coisa nisso, concluíra o general. Lizaveta Prokofyevna também recebeu notícias desagradáveis. O remate de tudo isso foi que, 2 meses depois da partida do príncipe,
Quase todos os boatos a seu respeito se extinguiram em Petersburgo e o gelo do silêncio não foi mais rompido pela família Epanchin. Mas Varia continuava a visitar as moças. Para encerrar tais rumores e explicações, acrescentaremos que na primavera houve muitas novidades no lar dos Epanchin, não tendo sido, pois, difícil esquecer o príncipe, que não mandava notícias, e de certo nem pensou nisso. Durante o inverno combinaram, após muitas vacilações, passar o verão no estrangeiro, isto é, Lizaveta Prokófievna mais as filhas, visto ser impossível, ao general, perder seu tempo em diversões frívolas. Tal decisão partiu mais dos imediatos e contínuos esforços das moças, totalmente persuadidas de que os pais não as queriam levar para fora do país por estarem empenhados demais em casá-las, procurando maridos para elas. De certos pais acabaram convencendo-se que isso de maridos era matéria que também podia ser achada no estrangeiro, e que essa viagem, por um verão apenas, longe de atrapalhar seus planos, poderia talvez ser proveitosa. E esta é a ocasião e este é o lugar de mencionar que o proposto casamento de Afanassi Ivanovitch Etotsky com a moça mais velha foi desmanchado, a oferta mesmo formal, de sua mão, nunca tendo chegado a ser feita, o que se deu por si só, sem nenhum discurso ou disputa doméstica. O projeto caíra sozinho ao tempo da partida do príncipe, e caíra tanto de um como do outro lado. O fato fora uma das causas do mau humor da família, muito embora a mãe acabasse por declarar peremptoriamente, então, que ficará tão contente que até se benzera com as duas mãos ao mesmo tempo. Apesar de vencido, e de saber que só se podia queixar de si mesmo, o general se considerou ofendido e desconsiderado em casa, por algum tempo. Sentia ter perdido Afanassi Ivanovitch, uma tamanha fortuna e um sujeito tão aguçado. Mas não demorou muito para o general vir a saber que Totsky se apaixonara por certa francesa da mais alta sociedade, marquesa e legitimista, que estavam ambos para se casar, e que Afanassi Ivanovitch se achava de viagem marcada para Paris e, depois, Grã-Bretanha. Ora, com a tal francesa, é um homem perdido, concluiu ele. Estavam os Epanchin se preparando a fim de partir antes do verão, quando uma circunstância de todo inesperada sobreveio, mudando seus planos. E o passeio foi adiado, outra vez, com grande satisfação para o general e a esposa. Apareceu em Petersburgo, vindo de Moscou, um certo príncipe CHTCH, homem muito conhecido, e justamente muito considerado por suas excelentes qualidades. Tratava-se de um desses homens modernos, pode-se mesmo dizer reformadores, e que sendo honesto, modesto, e desejando de modo inteligente e acertado o bem público, trabalhava deveras, sempre se distinguindo por uma rara e feliz faculdade de saber como trabalhar. Sem cortejar o favor público, evitando a amargura e a verbosidade das lutas partidárias, o príncipe tinha uma lúcida compreensão da sua época e respectiva evolução, muito embora não se considerando um chefe. Estivera no serviço imperial. Fora, em seguida, membro ativo de um Zemstvo.16 filiara-se, como correspondente, a diversas sociedades culturais. Colaborando com o afamado perito, tinha reunido fatos e observações que o levaram a melhorar em muito o plano de uma nova linha de estrada de ferro de grande importância. Andava pelos 35 anos de idade. Era homem da mais alta sociedade e possuía, além de tudo, uma boa, sólida e notória fortuna, segundo as palavras do general Epanchin, que, por acaso, tivera negócios com ele relativos a certos empreendimentos de monta. Conhecera-o em casa do conde, que era o diretor do seu departamento de trabalho oficial. Interessava-se o príncipe CHTCH pelos homens práticos da Rússia e nunca desdenhara a sociedade deles. E aconteceu ser introduzido na família. Epanchin, tendo Adelaída Ivanovna, a segunda das irmãs, lhe causado considerável impressão. Pediu-a, no fim do inverno, em casamento. Adelaída o apreciava deveras, Lizaveta Prokófievna, idem. O general Epanchin ficou radiante. O passeio ao estrangeiro foi naturalmente transferido, e o casamento marcado para a primavera. Isso não impediria que a viagem se realizasse lá pelos meados do verão, apenas como uma breve visita de um mês ou dois, a título de consolo para a mãe e para as duas filhas que ficavam, consolo pela perda de Adelaída. Mas aconteceu logo algo de novo. Nos fins da primavera, o casamento de Adelaída fora adiado para o meio do verão, o príncipe CHTCH apresentou aos Epanchin certo membro de sua família, muito íntimo seu, embora parente afastado. Tratava-se de Evgeny Pavlovich Terry, jovem de 28 anos, ajudante de campo imperial, muito bem parecido e pertencente à grande e importante família. Era talentoso, brilhante,
moderno, de alta educação e, também, quase fabulosamente rico. Principalmente com este último ponto, era o general Epanchin muito cuidadoso sempre. Tomou suas informações. Parece que a coisa é certa, embora, naturalmente, a gente deva sempre certificar-se. Esse jovem e futuroso ajudante de ordens viera altamente recomendado de Moscou, pela princesa Bialokovskaya. Mas corria a seu respeito um rumor algo inquietador. Falava-se em liaisons 17 em conquistas, em corações esmagados. Vendo Aglaya, deu em se tornar assíduo em suas visitas aos Epanchin. Nada ainda fora dito, nenhuma suspeita, por menor, se esboçara, e já os pais pareceu ficar de lado, outra vez, a ida ao estrangeiro, pelo verão. Só Aglaya era de opinião diversa. Tudo isso aconteceu justamente antes da segunda entrada do nosso herói na cena desta história. A esse tempo, a julgar pelas aparências, tinha o pobre príncipe Mishin sido completamente esquecido em Petersburgo. E se, inopinadamente, surgisse entre aqueles que o tinham conhecido, pareceria ter caído do céu. Devemos aqui acrescentar outro fato, para assim completarmos a nossa introdução. Depois da partida do príncipe, continuará Kolya Ivolgin a passar o seu tempo como antes, quer dizer, ia à escola, visitava o seu amigo Hippolyte, tratava do pai, ajudava a irmã em casa, levava recados. Mas todos os pensionistas se tinham ido. Ferdistenko fora-se 3 dias depois da noitada em casa de Nastassia Filipovna, sem deixar traço, de maneira que não se sabia dele absolutamente. Dizia-se, aliás, em fontes desautorizadas, que dera em beber. Com a ida do príncipe para Moscou os hóspedes acabaram. Mais tarde, com o casamento de Varia, Nina Alexandrovna e Gania mudarão-se para a casa de Ptitsin na outra ponta da cidade. Quanto ao general Ivolgin, um acontecimento surpreendente lhe sucedera mais ou menos nessa ocasião, fora dar com os costados na prisão dos devedores por obra e graça da sua amiga, a viúva do capitão, ligando-se o fato a diversas promissórias por ele assinadas no valor total de 2.000 rublos. Causará-lhe isso não pequena surpresa. O pobre general fora indubitavelmente vítima de sua incrível fé na generosidade do coração humano, falando-se de um modo genérico. Tendo adotado o suave hábito de assinar promissórias e letras, nunca lhe passará pela cabeça que isso implicasse qualquer compromisso. Sempre supusera que tudo estava muito bem. Mas aconteceu que tudo foi muito mal. Depois de uma coisa destas, como acreditar na humanidade? De que modo mostrar a alguém a sua generosa confiança? Deu ele em exclamar, amargamente, amesendado entre os seus novos amigos, em casa de Tarassol, em frente de uma garrafa de vinho, contando-lhes anedotas sobre o cerco de Kars e do soldado que ressuscitou. Assim a coisa lhe assentou de maneira capital. Ptitsin e Varia foram de opinião que nunca estivera em lugar mais próprio. Gania concordara inteiramente com eles. Apenas a pobre Nina Alexandrovna derramou lágrimas amargas, em segredo, do que em casa todo mundo se admirou, deveras, e, doente como já estava, arrastava-se, muitas vezes, como podia, para visitar o marido. Mas desde o tempo da adversidade do general, como Kolya dizia, e, mais exatamente, desde o tempo do casamento da irmã, Kolya se desvencilhara deles e as coisas deram em se passar de tal modo que muito raramente dormia em casa, só sabendo, os seus, que fizeram um número sem conta de novas relações. Ainda assim se tornou bastante conhecido na prisão dos devedores. Nina Alexandrovna não ia até lá sem ele, e em casa, agora, já não aborreciam com questões. Varia, que fora antes tão severa, já não enfezava com a menor indagação que fosse a respeito da sua vagabundagem, e, com grande surpresa para o restante da família, Gania, a despeito da sua hipocondria, dera habitualmente em conversar e em se comportar de maneira totalmente amistosa para com o irmão. E isso era algo inteiramente novo, pois Gania, com 27 anos de idade, jamais tomara o menor interesse, como amigo, pelo rapazinho de 15 anos. Tratara-o sempre de modo rude e exigia que a família fosse severa para com ele, estando sempre pronto a puxar-lhe as orelhas, o que levava Kolya para lá dos mais extremos limites do sofrimento humano. Podia-se com isso concluir que Kolya se tornará positivamente indispensável ao irmão. Verdade é que o impressionara o fato de Gania haver devolvido o dinheiro. Só por tal gesto estava pronto a perdoar-lhe muita e muita coisa. Foi só 3 meses depois da partida do príncipe que a família Ivolgin se deu conta de que Kolya inesperadamente entretinha relações com os Epanchin, sendo muito bem recebido pelas moças. Varia soube logo disso, não devendo ele à irmã esse conhecimento, tendo-os procurado por vontade e inclinação sua.
Pouco a pouco os Epanchin foram gostando dele. Logo no começo, Lizaveta Prokofievna não o tolerou, mas depois começou a levá-lo a sério, por causa da sua franqueza e porque não era adulador. Que Kolya não era adulador, aí estava uma asserção mais que verídica. Armar as coisas de maneira a ser bastante independente e a se pôr em pé de igualdade perante elas, chegando, às vezes, a ler livros e jornais para generá-la ouvir. A sua prestimosidade estava sempre à prova. Uma ou duas vezes, no entanto, teve brigas com Lizaveta Prokofievna, ousando chamá-la de déspota e jurando que não tornaria a pisar em casa dela. A primeira vez a briga começou por causa da questão mulher, já a segunda tendo sido por causa de divergência quanto ao melhor tempo do ano para apanhar verdelhões. E, por mais esquisito que pareça, 2 dias depois da briga a senhora Epanchiná mandou-lhe um bilhete, por um criado, pedindo-lhe que voltasse. Kolya não embirrou e foi imediatamente vê-la. Somente Aglaya não simpatizava com ele, conservando a distância. E no entanto era Aglaya que ele estava destinado a surpreender. O fato foi que, na Páscoa, ele aproveitou uma oportunidade de estarem ambos sós para lhe entregar uma carta, apenas lhe dizendo que lhe fora recomendado entregar-lhe quando estivesse sozinha. Aglaya encarou de modo ameaçador o pequeno atrevido, mas Kolya se retirou sem aguardar mais nada. Ela abriu a carta e leu. Outrora me honrastes com a vossa confiança. Talvez, agora, já me tenhais esquecido. Todavia vos estou escrevendo. Como pode ser isso? Não sei. Mas sinto um irreprimível desejo de vos relembrar, e a vós tão só, que ainda existo. Quantas vezes não tenho eu tido saudades das 3. Mas, de todas, era só a vós que eu via. Preciso de vós, preciso muitíssimo. A meu respeito, que hei de dizer? Nada há a dizer. E nem é disso que se trata. O meu maior desejo é que sejais feliz. Sois feliz? Eis tudo quanto eu vos queria dizer. Vosso irmão, Príncipe L. Mishin. Lendo essa carta tão curta quanto incoerente, Aglaya corou e ficou pensativa. Seria difícil dizer no que estava ela pensando. Entre outras coisas, perguntou a si mesma se a deveria mostrar a alguém. Sentiu que isso a envergonharia. E acabou trancando a carta na gaveta da sua mesa, fazendo-o com um sorriso irônico. Mas no dia seguinte a tirou de lá e a enfiou dentro de um volume grosso e pesadão. Sempre fazia isso com seus papéis de maneira a poder encontrá-los com facilidade quando quisesse. E nem bem uma semana depois, notou que livro era esse. Era Dom Quixote de La Mancha. Aglaya desandou a rir, sem saber por quê. Nunca se ficou sabendo se chegou a mostrar a carta às irmãs. Mas mesmo quando estava lendo a carta ficará perplexa com uma coisa. Como podia o príncipe ter escolhido aquele criançola presumido e confiado, como seu correspondente, e talvez até único, em Petersburgo? Pôs-se então, com um cuidado exagerado, a reexaminar Kolya. Mas, apesar de ser ele facilmente suscetível, desta vez nem chegou a perceber essa análise. Apressadamente, e de maneira seca, explicou que, apesar de ter dado seu endereço permanente ao príncipe quando este deixará Petersburgo, tendo-se oferecido para ficar às ordens para o que pudesse fazer, a entrega dessa carta fora a primeira incumbência recebida da parte dele, e, como reforço do que estava dizendo, mostrou o recado que o príncipe lhe dirigira. Aglaya não fez a menor cerimônia e leu. A carta para Kolya dizia isto. Caro Kolya, queira ter a bondade de entregar a carta selada aqui junto a Aglaya Ivanovna. Espero que V esteja bem. Seu dedicado, Príncipe L. Mishin. É ridículo confiar em um fedelho como você, disse Aglaya arrogantemente a Kolya, tornando-a lhe entregar a carta que acabará de ler, e passou por ele, desdenhosamente, indo embora para os seus aposentos. Isso ultrapassava o que Kolya podia suportar, pois chegará a pedir a Gania, sem lhe dizer para quê, que lhe emprestasse, e para essa ocasião, o seu novo cachecol verde. Ficou amargamente ofendido. Capítulo 2. Estava-se nos primeiros dias de junho e havia já uma semana que em Petersburgo fazia um tempo lindíssimo, coisa não muito comum. Os Epanchin possuíam uma luxuosa vila de verão em Pavlos. Lizaveta Prokofievna tornou-se de repente agitada, sem parar um momento, e depois de uns 2 dias de lufa-lufa transferiram-se todos para lá. E eis que, 2 ou 3 dias depois disso, o príncipe Liev Nikolaevich Mishin chegou de Moscou, pelo trem da manhã. Não se encontrou com nenhum conhecido, na estação,
mas pouco depois de desembarcar teve a súbita impressão de que estranhos olhos fulgurantes o olhavam por entre as pessoas que enchiam a plataforma. Procurando vê-los, com maior atenção, não os descobriu mais. Talvez tivesse sido pura fantasia, mas isso lhe deixou uma desagradável sensação. De mais a mais, o príncipe estava tristonho e pensativo, alguma coisa, de certo, o aborrecendo. O fiacre tomou a direção do hotel nas imediações da Liteinaia. Não era, absolutamente, um hotel de primeira ordem. O príncipe tomou 2 pequenas peças escuras e pessimamente mobiliadas. Lavou-se, mudou de roupa, não pediu coisa alguma, e saiu apressadamente, como se não quisesse perder tempo ou deixar de encontrar quem procurava. Se alguém que o tivesse conhecido 6 meses antes, ao tempo da sua primeira chegada a Petersburgo, o visse agora, bem o poderia imaginar grandemente mudado, a sua aparência sendo muito melhor. Mas isso seria verídico somente até certo ponto, pois tal diferença consistia apenas no modo de se vestir. As roupas eram novas e tinham sido cortadas por um bom alfaiate moscovita. Mas, mesmo nelas, havia alguma coisa que não estava direito. Eram demasiado conforme a moda, como as roupas feitas por alfaiates conscienciosos, mas não muito hábeis. E ainda por cima quem as usava era um homem que, a bem dizer, jamais se importara com sua aparência. De maneira que alguém, propenso a achar graça nas coisas, teria encontrado de que se rir na aparência do príncipe. O povo rirá sempre, seja do que for. O príncipe tomou um fiacre e mandou seguir para Pesqui. Fácil lhe foi encontrar uma pequena casa de madeira em uma das ruas de lá. E com surpresa verificou que era bem bonita, embora pequena, e limpa, muito bem conservada, tendo na frente um jardim cheio de flores. As janelas que davam para a rua estavam abertas e através delas vinha o som contínuo de uma voz estridente, como de alguém que, ou lesse alto, ou estivesse fazendo um discurso. Às vezes, essa voz era interrompida por um coro de cristalinas risadas. O príncipe atravessou o jardim, subiu os degraus e perguntou pelo Sr. Liebediel. Está lá dentro, respondeu a cozinheira ao abrir-lhe a porta, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. E apontou para a sala de visitas. Era um aposento forrado de papel azul bem escuro e mobiliado com certo capricho e elegância, isto é, contendo um sofá, uma mesa redonda, um relógio de bronze dentro de uma redoma de vidro, um estreito espelho de parede e um pequeno candelabro de forma antiga que pendia, por uma cadeia de bronze, do teto adornado. Bem no meio da sala, com as costas viradas para a porta, estava o Sr. Liebediel em pessoa. Vestia-lhe o busto apenas um colete, pois tirara o paletó por causa do calor. Dando golpes no próprio peito, estava a declamar tragicamente a respeito de certo assunto. Os seus ouvintes consistiam em um rapaz de uns 15 anos, de rosto animado e inteligente, segurando um livro, uma mocinha de uns 20 anos, vestida de luto, que ninava uma criança nos braços, uma meninota de 13 anos, também de luto, que ria escancaradamente, e uma figura exótica, escarrapachada no sofá, um rapaz até bonito, de uns 20 anos, moreno, de cabeleira espessa e comprida, grandes olhos negros, com um começo de barba e de buço. Pelos modos, era quem interrompia Liebediel, frequentemente, argumentando com ele, e era isso que provocava as gargalhadas dos outros. Lukian Timofeite. Lukian Timofeite. Estou chamando. Olhe para cá. Ora, dane-se. E agitando os braços a cozinheira se foi, vermelha de raiva. Liebediel voltou e olhou. Vendo o príncipe ficou por algum tempo embasbacado. Em seguida avançou na direção dele, com um sorriso congratulatório, mas antes de chegar parou outra vez, murmurando. Ustríssimo príncipe. Mas, sem propósito algum, como se não tivesse podido aproximar-se, deu uma volta e, sem mais aquela, investiu contra a moça de luto que estava com o nenê ao colo, a ponto de esta se espantar, recuando. Deixou-a, porém, imediatamente, embarafustou na direção da mais nova, que estava de pé no portal do quarto próximo, ainda com ar de riso no semblante alegre. Ela se aturdiu com a exclamação e se trancou na cozinha. Para lhe aumentar o pavor, Liebediel se pôs a sapatear atrás dela. Nisto, dando com os olhos do príncipe, que o olhava embaraçado, resolveu explicar. Para impor, nem mais nem menos do que, respeito é. Mas não há nenhuma necessidade disso, começou o príncipe. Um minuto, em um abrir e fechar de olhos. E Liebediel apressadamente sumiu da sala. Surpreendido,
O príncipe olhou para a moça, para o rapaz e para o sujeito do sofá. Estavam todos rindo. Riu-se Mishin, também. Ele foi vestir o casaco, disse o rapazinho. Que coisa horrível! Começou o príncipe. E eu esperava. Diga-me, ele está... Se ele está bêbado. Não foi o que o senhor pensou? Gritou uma voz lá do sofá. Quase nada. 3 ou 4 cálices, uns 5, talvez, mas que tem isso de mais? É o comum. Virou-se o príncipe para o sofá de onde vinha aquela voz, mas foi a mocinha quem começou a falar, e com a mais cândida das expressões no rosto encantador, disse: de manhã, ele nunca bebe muito. Se o senhor veio para conversar sobre negócios, fale agora, que é a melhor hora. Quando ele sai de noite, volta quase sempre bêbado. Ultimamente deu em chorar de noite e em ler a Bíblia para nós, pois não há nem 5 semanas que mamãe morreu. Fugiu lá para dentro porque não sabia o que responder ao senhor. Disse, rindo, o rapazola do sofá. Aposto que quiserem, como ele já lhe pregou uma peça e está chocando mais outra para breve. Nisto, entrando de novo, já de paletó, pestanejando e tirando o lenço do bolso para enxugar as lágrimas, Liebediel desandou a dizer: não há nem 5 semanas. 5 semanas, se tanto. Ela deixou-nos sozinhos no mundo. Mas por que veio o senhor assim todo rasgado? Perguntou-lhe a Moca. Pois não sabe que atrás da porta está pendurado o seu paletó novo? O senhor não viu? Cala essa boca, libélula. Berrou-lhe Liebediel. Arre, também. E bateu com o pé. Que havia ela de fazer se não rir? O senhor não pense que me mete medo, não. Eu não sou Tânia. Eu não fujo lá para dentro, não. O senhor vai mais é acordar Liubucha e amedrontá-la até lhe virem as convulsões. Para que berrar dessa maneira? Não blasfemes, que Deus ouve. Não digas tal coisa. Liebediel ficou logo apavorado e, voando para o nenizinho, que dormia no colo da mana maior, fez sobre ele o sinal da cruz diversas vezes, com uma expressão de susto. Deus a proteja e a preserve. É a minha caçulinha Liubov, acrescentou, virando-se para o príncipe, nascida do meu sacratíssimo matrimônio com a minha mulher Helena, recentemente falecida. E falecida de parto. E esta aqui, de luto, é a minha filha Vera. E este aqui. Ora essa, prossiga, exclamou o rapazola. Prossiga, está com medo? Vossa Excelência, disse Liebediel, em uma espécie de impulso, por acaso leu nos jornais o assassinato da família Gemarim? Sim, li, respondeu o príncipe com certa surpresa. Pois bem, o verdadeiro assassino da família Gemarim, ali o tem o senhor. Que é que você me está dizendo? Fez o príncipe. Falando de modo alegórico, é claro. Ei-lo acolá, o futuro assassino número 2 de uma família Gemarim. Ele está acabando os preparativos para isso. Todo o mundo riu. O príncipe chegou a desconfiar que Liebediel estivesse se fingindo de maluco prevendo as perguntas que lhe seriam feitas, e não sabendo que jeito dar, procurasse assim ganhar tempo. É um rebelde. Vive tramando. Bradava Liebediel, fingindo não poder conter-se. Diga-me o senhor, tenho eu a obrigação de reconhecer aquela boca imunda ali, por assim dizer aquele monstro, como um sobrinho meu, ele, o único filho de minha defunta irmã Anícia? Ai! Cale a boca, seu bêbado. Seria o senhor capaz de acreditar em uma coisa, príncipe? Ele agora deu em se fazer de advogado, e pleiteia casos no tribunal. Ficou, de repente, tão eloquente que até em casa, diante das crianças, fala difícil, em linguagem rebuscada. Não há 5 dias fez um discurso, diante do juiz de paz. E quem pensa o senhor que ele defendeu? Não uma pobre anciã que pediu e rogou que a defendesse, e que tinha sido saqueada por um agiota ignóbil que lhe furtara 500 rublos, tudo quanto a coitada tinha neste mundo. Defendeu mais foi o próprio agiota, um judeu chamado Zeidler. E só porque este lhe prometeu 50 rublos. 50 rublos se eu ganhasse a causa e não mais do que 5 se eu a perdesse, explicou Liebediel incontinenti, mudando de tom, deixando de lado o diapasão dos berros. Ora, naturalmente que fez papel de idiota. Hoje em dia as coisas são diferentes. Que haviam de fazer se não se rirem dele?
mas ficou radiante consigo mesmo. Não vos esqueçais, disse ele, que um infeliz velho, achacado de males, vivendo só do seu labor honesto, está a ponto de perder a sua última côdea de pão. Não vos esqueçais das sábias palavras do legislador, que a misericórdia prevaleça sempre nos tribunais. E o Senhor quer saber de uma coisa incrível? Todas as manhãs ele nos declama esse trecho, palavra por palavra, tal como descascou lá. Justamente quando o Senhor chegou, ele nos lia essa jossa pela 5ª vez, todo radiante. Ele está lambendo os beiços de gosto. E agora ainda vai defender mais outro. O Senhor é o príncipe Mishim, não é? Colha me disse que jamais encontrou pessoa mais inteligente do que o Senhor, no mundo. Justamente, não há mais ninguém tão inteligente no mundo, sustentou logo Liebediel. Mesmo assim, ele está mentindo, bem sabemos. Colha gosta do Senhor, mas este homem aqui o está adulando. Eu, todavia, não pretendo adulá-lo, desde já lhe garanto. O Senhor tem bastante descortino, pode julgar entre mim e ele. Voltou-se para o tio. Aceitaria o Senhor, o príncipe, como juiz entre nós dois? Que bom ter aparecido aqui, príncipe. Perfeitamente. Gritou Liebediel, resoluto. E, como um autômato, se virou para toda a assistência que começara a se juntar em volta dele. Mas que é que há? Perguntou o príncipe fechando a cara. Doía-lhe a cabeça, e cada vez se convencia mais de que Liebediel estava zombando, contentando-se em ganhar tempo. Eis a situação do caso. Eu sou o sobrinho dele. Quanto a isso, ele não mentiu, embora nunca fale a verdade. Não acabei os meus estudos, mas pretendo acabá-los. Quero, porque tenho caráter. Arranjei um emprego na estrada de ferro que me dará 25 rublos por mês. Não nego que, umas 2 ou 3 vezes, ele me tenha ajudado. Eu tinha 20 rublos e perdi-os. E quero o Senhor saber de uma coisa, príncipe, sou tão ordinário, tão ruim que os perdi no jogo. Perdeu-os para um tratante a quem você não devia ter pago. Interpus Liebediel. Que é tratante, mas que eu devia pagar, continuou Rapazola. De que é um tratante também eu dou testemunho, e não porque me tenha batido. Chegou a ser oficial, foi expulso do exército, príncipe, um tenenteco que deu baixa, que anda com o grupo de Rogogem e que ensina boxe. Todo o bando, agora, vai de mal a pior, desde que Rogogem os largou. Mas o pior de tudo é que eu, sabendo que ele era tratante, gatuno e sem vergonha, me sentei a jogar com ele, e quando apostei o meu último rublo, estávamos jogando pauque, pensei comigo mesmo, se eu perder irei ter com meu tio Luquian e me humilharei diante dele, ele me atenderá. Isso de fato foi vil, sim, realmente foi vil. Foi uma ruindade consciente. Muito exato. Foi uma ruindade consciente, repetiu Liebediel. Ora, é favor não me interromper, espere um pouco, redarguiu-lhe o sobrinho, com pouco caso. O tal está gozando a minha desgraça. Vim até ele, príncipe, e confessei tudo. Agi decentemente, não me poupei. Humilhei-me diante dele o mais que pude. Todos aqui são testemunhas. Só poderei entrar para o emprego da estrada de ferro melhorando as minhas vestes, pois não hei de ir assim todo rasgado. Isto são botas que se usem? Como havia eu de ir para lá deste modo? E se eu não for a tempo, outro arranjará o meu lugar e ficarei outra vez na rua. E quando arranjarei eu uma outra oportunidade? No momento só peço a ele que me arranje 15 rublos e prometo nunca mais pedir nada. E, o que é mais, antes do fim do primeiro trimestre lhe restituirei o dinheiro emprestado. Eu tenho palavra. Posso viver só de pão e quás 18 meses e meses, pois sou um sujeito de vontade. Em 3 meses ganho 75 rublos. Contando com o que já lhe pedi emprestado antes, estarei devendo a ele coisa de uns 35 rublos. Logo, até lá, terei o suficiente para lhe pagar. Ele que marque os juros que exige, que se dane o resto. Então ele não sabe com quem está tratando? Pergunte-lhe, príncipe, se nas outras vezes em que me ajudou eu não paguei. Então, por que é que ele não quer me ajudar agora? Está zangado porque paguei o tenente, e não pode haver outro motivo. O senhor está vendo o que ele é. Não passa de um cão com os dentes arreganhados, diante da gamela. E nem assim se vai embora. Gritou Liebediel.
Planta-se aqui e não há meios de ir embora. Já lhe disse. Sem o dinheiro, é escusado, não vou. O senhor está rindo, príncipe. Parece que acha que eu não tenho razão. Não estou rindo, mas, a meu ver, de fato você não está lá muito com a razão, respondeu o príncipe, a contragosto. Diga então de uma vez que eu não estou com razão absolutamente. Não venha com panos quentes. Que é que quer dizer com esse lá muito? Posso ser mais explícito. Ambos não estão com a razão. Mais explícito. Que absurdo! O senhor acha que eu não sei que a minha decisão nisso não pode valer? Que o dinheiro é dele, que é a ele que compete decidir, e que o que estou exigindo é um ato de violência da minha parte. Mas o senhor não sabe nada da vida, príncipe. Não há vantagem alguma em poupar homens como este aqui de uma liçãozinha. Eles precisam de uma lição. A minha consciência é clara. Eu tenho consciência, logo não lhe advirá nada de mal. Eu lhe pagarei com juros. Além disso, já lhe dei uma satisfação moral. Também, ele assistiu à minha humilhação. Que é que ele quer mais? Que lucra ele em não ajudar a gente? Preste bem atenção nele. Pergunte-lhe como é que ele trata os outros. E como se aproveita das pessoas. Pergunte-lhe de que maneira foi que comprou esta casa. Aposto, seja o que for, como ele já enganou o senhor antes e que já está tratando de enganá-lo outra vez. O senhor ri. Não acredita. Então? É que me parece que tudo isso não tem nada a ver com seu caso, observou o príncipe. Estou aqui há 3 dias e quanta coisa não vi eu! Exclamou o rapazola. O senhor nem vai acreditar. Ele desconfia deste anjo, desta mocinha órfã aqui, minha prima e sua filha, e todas as noites da busca no quarto dela à procura de amantes. Aparece aqui, pé ante pé, e espia até debaixo do sofá. A maluqueira dele deu para desconfiar. Vê gatunos em todos os cantos. De noite está sempre se levantando, experimentando as janelas, a ver se estão bem fechadas, revistando as portas, espiando dentro do forno, e isso mais de 12 vezes por noite. Vai ao tribunal defender gatunos, mas se levanta 3 vezes por noite para vir rezar de joelhos, aqui na sala de visitas, as suas orações, e chega até encostar a cabeça no assoalho, mais de meia hora, às vezes. E o que ele reza por todo o mundo, que piedosas lamentações, quando está bêbado. Imagine que tem rezado até pelo descanso eterno da alma da condessa do Belry. Eu ouvi, com estes ouvidos. E Cólia também ouviu. Está doido varrido. Está vendo, está ouvindo como ele caçoa de mim, príncipe. Interveio Liebedel envergonhado e zangado deveras. Ele não compreende que, por mais bêbado, degradado e trapaceiro que eu possa ser, a minha única boa ação na vida foi, quando esta víbora reganhada era bebê ainda, eu lhe mudar as fraldinhas. Dava-lhe banho, e ficava de pé noites seguidas ao lado de minha irmã Anícia, que enviuvara e que não tinha vintém, tão pobre eu quanto ela. Atendia-os quando ficavam doentes, roubava, para aquecê-los, sim, roubava a lenha da porteira, lá embaixo, cantarolava e dava estalinhos com os dedos em uma bola soprada. E eis para que serviu eu ter sido ama dele. Para isso, para estar acolá, rindo de mim, agora. Que é que você tem com isso se uma vez fiz o sinal da cruz pela alma da condessa do Belry? 3 dias antes acontecerá eu ler, em um dicionário, a vida dela, que eu desconhecia. Sabe quem foi ela, a do Belry? Vamos, diga, sabe? Sabe nada. Ora, naturalmente quem sabe é o senhor só, balbuciou o rapazola com desdém, embora contra gosto. Pois saiba que foi uma condessa que, da mais baixa e vergonhosa condição, se ergueu a uma situação quase de rainha, e a quem uma grande imperatriz escreveu com a sua própria letra, querida prima. E um cardeal, um legado do Papa, em uma levéia do Roi 19, sabe você que era uma levéia do Roi? Se ofereceu para lhe calçar as pernas nuas com meias de seda, e considerou isso uma honra, ele que era um alto personagem sacro? Sabia disso? A sua cara mostra que não. Ora bem, e como foi que ela morreu? Vamos, responda, se é que sabe. Vá para o diabo, não me amole. Morreu do seguinte modo: depois de ter tido tantas honrarias, o carrasco Samson arrastou essa grande dama, que não tinha culpa, que era inocente, até a guilhotina, para a diversão dos poissardes 20 parisienses,
e tamanho foi o terror dela que nem se deu conta do que lhe estava acontecendo. Viu que ele lhe dobrava o pescoço debaixo da lâmina e lhe dava pontapés, enquanto a ralé ria. E então lhe suplicou gritando, "Incore um moment, Monsieur Le Bourreal, incore um moment." Palavras que significam, "Ainda um minuto, senhor Carrasco, um minutinho só." Talvez só por causa dessa sua imploração Deus a tenha perdoado, pois ninguém pode imaginar maior miséria para uma alma humana do que essa. Você entende o sentido da palavra miséria? Pois bem, miséria era aquilo. Quando eu li esse caso da condessa rogando só um minuto mais, senti meu coração como que apertado entre duas tenazes. E que tem um verme como você que a ver com isso, se eu, antes de me deitar, acho que deva mencionar em minhas orações essa mulher pecadora? E talvez a razão por que a mencionei tenha sido que desde o começo do mundo, provavelmente, ninguém se benzeu em sua intenção e nem mesmo pensou em fazê-lo. E lhe há de ter feito bem sentir no outro mundo que existe um pecador que ao menos pronunciou uma oração por ela aqui na terra. Por que é que você está rindo? Acha que não, hein, seu ateu? Como é que você sabe? E, se você disse que me escutou, mentiu. Eu não rezei pela condessa do Belry, apenas. Na minha oração, eu disse assim, Senhor, dai descanso perpétuo à alma dessa grande pecadora, que foi a condessa do Belry e a todos os mais com ela parecidos. E o caso, portanto, é muito diferente, pois há muitas dessas mulheres pecaminosas, exemplos da mutabilidade da fortuna, que sofreram muito, e que lá estão ainda se debatendo nas trevas, lamentando-se e esperando. E rezei, depois, por você e por quantos são como você, insolentes e atrevidos, visto você se perturbar ao ouvir minhas orações. Chega, cale a boca. Vá rezando por quem quiser, dane-se, pare com esse berreiro. Interrompeu o sobrinho, zangado. O homem deu para ler, que se há de fazer? O senhor não sabia, príncipe? Não. Acrescentou com arreganho grosseiro. Ele só lê livros e histórias dessas. É que seu tio não é homem sem coração, convenhamos, observou o príncipe, embora com certa relutância, pois estava começando a sentir grande aversão pelo rapazola. Se o senhor começar a elogiá-lo desse modo, ele acaba inchando. Olhe só, ele está lambendo os beiços, botou a mão sobre o coração e já está de boca cheia. Vá lá que tenha coração, mas é velhaco, e isso é que atrapalha, e, ainda por cima, é bêbado. Está todo esbandalhado como acontece com quem leva a beber uma série de anos, é por isso que tudo lhe sai arrevezadamente. Gosta dos filhos, não nego, respeitava minha defunta tia, e até gosta de mim a ponto de no seu testamento me deixar uma doação. Não deixarei nada, berrou-lhe Ebedil, furiosamente. Diga então de uma vez que eu não estou com razão absolutamente. Não venha com panos quentes. Que é que quer dizer com esse lá muito? Posso ser mais explícito, ambos não estão com a razão. Mais explícito. Que absurdo! O senhor acha que eu não sei que a minha decisão nisso não pode valer? Que o dinheiro é dele, que é a ele que compete decidir, e que o que estou exigindo é um ato de violência da minha parte. Mas o senhor não sabe nada da vida, príncipe. Não há vantagem alguma em poupar homens como este aqui de uma liçãozinha. Eles precisam de uma lição. A minha consciência é clara. Eu tenho consciência, logo não lhe advirá nada de mal. Eu lhe pagarei com juros. Além disso, já lhe dei uma satisfação moral, também, ele assistiu à minha humilhação. Que é que ele quer mais? Que lucra ele em não ajudar a gente? Preste bem atenção nele. Pergunte-lhe como é que ele trata os outros. E como se aproveita das pessoas. Pergunte-lhe de que maneira foi que comprou esta casa. Aposto, seja o que for, como ele já enganou o senhor antes e que já está tratando de enganá-lo outra vez. O senhor ri. Não acredita, então? É que me parece que tudo isso não tem nada a ver com seu caso, observou o príncipe. Estou aqui há 3 dias e quanta coisa não vi eu, exclamou o rapazola. O senhor nem vai acreditar. Ele desconfia deste anjo, desta mocinha órfã aqui, minha prima e sua filha, e todas as noites da busca no quarto dela procura diamantes. Aparece aqui, pé ante pé, e espia até debaixo do sofá. A maluqueira dele deu para desconfiar. Vê gatunos em todos os cantos. De noite está sempre se levantando, experimentando as janelas, a ver se estão bem fechadas,
revistando as portas, espiando dentro do forno, e isso mais de 12 vezes por noite. Vai ao tribunal defender gatunos, mas se levanta 3 vezes por noite para vir rezar de joelhos, aqui na sala de visitas, as suas orações, e chega até encostar a cabeça no assoalho, mais de meia hora, às vezes. E o que ele reza por todo o mundo, que piedosas lamentações, quando está bêbado. Imagine que tem rezado até pelo descanso eterno da alma da condessa do Belry. Eu ouvi, com estes ouvidos. E Collia também ouviu. Está doido varrido. Está vendo, está ouvindo como ele caçoa de mim, príncipe. Interveio Liebediel envergonhado e zangado deveras. Ele não compreende que, por mais bêbado, degradado e trapaceiro que eu possa ser, a minha única boa ação na vida foi, quando esta víbora reganhada era bebê ainda, eu lhe mudar as fraldinhas. Dava-lhe banho, e ficava de pé noites seguidas ao lado de minha irmã Anícia, que enviuvara e que não tinha vintém, tão pobre eu quanto ela. Atendia-os quando ficavam doentes, roubava, para aquecê-los, sim, roubava a lenha da porteira, lá embaixo, cantarolava e dava estalinhos com os dedos em uma bola soprada. E eis para que serviu eu ter sido ama dele. Para isso, para estar acolá, rindo de mim, agora. Que é que você tem com isso se uma vez fiz o sinal da cruz pela alma da condessa do Belry? 3 dias antes acontecerá eu ler, em um dicionário, a vida dela, que eu desconhecia. Sabe quem foi ela, a do Belry? Vamos, diga, sabe? Sabe nada. Ora, naturalmente quem sabe é o senhor só, balbuciou Rapazola com desdém, embora contra gosto. Pois saiba que foi uma condessa que, da mais baixa e vergonhosa condição, se ergueu a uma situação quase de rainha, e a quem uma grande imperatriz escreveu com a sua própria letra, querida prima. E um cardeal, um legado do Papa, em uma levéia do Roi 19, sabe você que era uma levéia do Roi? Se ofereceu para lhe calçar as pernas nuas com meias de seda, e considerou isso uma honra, ele que era um alto personagem sacro? Sabia disso? A sua cara mostra que não. Ora bem, e como foi que ela morreu? Vamos, responda, se é que sabe. Vá para o diabo, não me amole. Morreu do seguinte modo: depois de ter tido tantas honrarias, o carrasco Samson arrastou essa grande dama, que não tinha culpa, que era inocente, até a guilhotina, para a diversão dos poissardes 20 parisienses, e tamanho foi o terror dela que nem se deu conta do que lhe estava acontecendo. Viu que ele lhe dobrava o pescoço debaixo da lâmina e lhe dava pontapés, enquanto a ralé ria. E então lhe suplicou gritando: "Incore um moment, Monsieur Le Bourreal, incore um moment." Palavras que significam: ainda um minuto, senhor Carrasco, um minutinho só. Talvez só por causa dessa sua imploração Deus a tenha perdoado, pois ninguém pode imaginar maior miséria para uma alma humana do que essa. Você entende o sentido da palavra miséria? Pois bem, miséria era aquilo. Quando eu li esse caso da condessa rogando só um minuto mais, senti meu coração como que apertado entre duas tenazes. E que tem um verme como você que a ver com isso, se eu, antes de me deitar, acho que deva mencionar em minhas orações essa mulher pecadora? E talvez a razão por que a mencionei tenha sido que desde o começo do mundo, provavelmente, ninguém se benzeu em sua intenção e nem mesmo pensou em fazê-lo. E lhe há de ter feito bem sentir no outro mundo que existe um pecador que ao menos pronunciou uma oração por ela aqui na terra. Por que é que você está rindo? Acha que não, hein, seu ateu? Como é que você sabe? E, se você disse que me escutou, mentiu. Eu não rezei pela condessa do Belry, apenas. Na minha oração, eu disse assim: Senhor, dai descanso perpétuo à alma dessa grande pecadora, que foi a condessa do Belry e a todos os mais com ela parecidos. E o caso, portanto, é muito diferente, pois há muitas dessas mulheres pecaminosas, exemplos da mutabilidade da fortuna, que sofreram muito, e que lá estão ainda se debatendo nas trevas, lamentando-se e esperando. E rezei, depois, por você e por quantos são como você, insolentes e atrevidos, visto você se perturbar ao ouvir minhas orações. Chega, cale a boca. Vá rezando por quem quiser, dane-se, pare com esse berreiro. Interrompeu o sobrinho, zangado. O homem deu para ler: que se há de fazer? O senhor não sabia, príncipe? Não. Acrescentou com arreganho grosseiro. Ele só lê livros e histórias dessas. É que seu tio não é homem sem coração, convenhamos, observou o príncipe, embora com certa relutância,
pois estava começando a sentir grande aversão pelo rapazola. Se o senhor começar a elogiá-lo desse modo, ele acaba inchando. Olhe só, ele está lambendo os beiços, botou a mão sobre o coração e já está de boca cheia. Vá lá que tenha coração, mas é velhaco, e isso é que atrapalha, e, ainda por cima, é bêbado. Está todo esbandalhado como acontece com quem leva a beber uma série de anos. É por isso que tudo lhe sai arrevezadamente. Gosta dos filhos, não nego, respeitava minha defunta tia, e até gosta de mim a ponto de no seu testamento me deixar uma doação. Não deixarei nada, berrou Liebedil, furiosamente. Escute, Liebedil, falou o príncipe, de modo firme dando as costas para o rapazola. Sei, por experiência, que você, quando quer, pode ser um homem metódico, se lhe convém. Disponho de muito pouco tempo, hoje, e se você... Perdão, qual é o seu nome próprio? Não me lembro. Timofei. Mas? Lukianovich. Foi uma risada geral. Mentira! Gritou o sobrinho. Até dizendo o nome ele mente. Ele não se chama Timofei Lukianovich, príncipe, e sim Lukian Timofeite. Mas como é que o senhor prega uma mentira dessas? Pois não é mais fácil dizer Lukian que dizer Timofei? E que importância tem isso para o príncipe? Ele mente, mas é por vício, garanto-lhe eu. Mas afinal como é? Perguntou o príncipe, impacientemente. O direito, realmente, é Lukian Timofeite, admitiu Liebedil, nas raias da confusão, abaixando os olhos humildemente e tornando a colocar a mão sobre o peito. Mas não entendo por que você disse então errado. Para me humilhar, sussurrou Liebedil, abaixando a cabeça ainda mais e fingindo maior humildade. Ora, mas que asneira! Eu só queria mais era saber onde anda a Kolya, disse o príncipe, virando-se para ir embora. Eu lhe direi onde está a Kolya. E o rapazola se adiantou. Não, não, não. Liebedil se esquentou, muito excitado. Kolya dormiu aqui e saiu de manhã para ir procurar o pai, a quem o senhor, príncipe, tirou da cadeia. Deus sabe por quê, pagando-lhe as dívidas. O general, ontem, prometeu vir dormir aqui, mas não veio. Com certeza dormiu no Hotel da Balança, aqui ao lado. Kolya provavelmente está lá, ou em Pavlos, em casa do Zepanchin. Como tinha dinheiro, desde ontem andou falando em ir lá. De maneira que ou está no Hotel da Balança, ou em Pavlos. Foi a Pavlos, a Pavlos. Vamos por aqui, por este caminho até o jardim. Mandarei vir café. E segurando a mão do príncipe, Liebedil o levou para fora. Deixando a sala, atravessaram o pequeno pátio e passaram por uma cancela. Havia ali um jardim pequenino mas encantador e onde, por causa da estação do ano, tão bela, todas as árvores já estavam com folhas. Liebedil fez o príncipe sentar-se em um banco de madeira pintado de verde e preto, junto a uma mesa da mesma cor e plantada no chão, e se sentou diante dele. 1 minuto depois, trouxeram café, que o príncipe não recusou. Liebedil ficou a olhá-lo bem no rosto, de modo obsequiador e ao mesmo tempo ardente. Eu ignorava que você tinha este estabelecimento, disse o príncipe, com um ar de quem está pensando em coisa muito diferente. É dos órfãos, fez Liebedil, remexendo-se, calou-se logo. O príncipe, que sem dúvida já nem se lembrava da observação que acabará de fazer, olhava em frente, com ar distante. 1 minuto se passou. Liebedil vigiava-o e esperava. E então, disse o príncipe, como quem acorda. Sim, você sabe muito bem qual é o nosso negócio. Vim, em resposta à sua carta. Fale. Liebedil ficou confuso, tentou dizer qualquer coisa, mas gaguejou, e as palavras não lhe vieram. O príncipe esperava e sorria melancolicamente. Acho que o compreendo perfeitamente, Lukian Timofeite. Você absolutamente não me esperava e pensou que eu não viria de tão longe logo a sua primeira carta, e a escreveu apenas para limpar a sua consciência. Mas eu vim. Vamos, desista, não me decepcione. Desista de servir a 2 senhores. Rogojin esteve aqui há 3 semanas. Eu sei de tudo. Conseguiu você vender-lhe a outra vez, como já o fizera antes. Fale a verdade. O monstro achou-a sozinho, sozinho. Cuidado com ele.
Naturalmente que tratou você mal. Espancou-me. Espancou-me miseravelmente, interrompeu-o Liebedil, com tremenda veemência. Soltou o seu cachorro atrás de mim, em Moscou. E como correu atrás de mim pela rua afora. Uma cadela de caça, um animal pavoroso. Você acha que eu sou alguma criança, Liebedil? Diga-me, seriamente, ela, em Moscou, o deixou? Quando? Agora. Seriamente, seriamente, escapuliu-lhe no dia mesmo em que iam casar-se. Ele estava contando os minutos, enquanto ela fugiu aqui para Petersburgo, diretamente vindo me procurar. Salve-me, proteja-me e não diga nada ao príncipe, Lukian. Ela tem mais medo do senhor do que do outro, príncipe. Que coisa misteriosa, não acha? E Liebedil, astutamente, pôs o dedo na testa. E você vai e os ajunta de novo, não foi? Ilustríssimo príncipe, como poderia eu evitar isso? Bem, agora chega. Eu descobrirei sozinho. Diga só onde está ela agora. Está com ele? Oh! Não, absolutamente não. Está sozinha. Eu sou livre, disse ela. E o senhor sabe, príncipe, quanto ela insiste neste ponto. Eu ainda sou perfeitamente livre, diz ela. Está morando ainda em casa de minha cunhada, conforme lhe disse na carta. Estará lá agora? Sim, a não ser que esteja em Pavlos, com um tempo tão bonito como este, na vila de Daria Alexievna. Ainda sou perfeitamente livre, diz ela. Ainda ontem gabava sua liberdade falando com Nikolai Ardalionovitch. Um mau sinal. E Liebedil arreganhou os dentes. Kolya costuma vê-la frequentemente. É um desmiolado, um sujeito sem critério. Não sabe guardar um segredo. Você tem estado lá? Todos os dias. Todos os dias. Então, esteve lá ontem. Estive há 3 dias. É uma lástima que você tenha dado para beber, Liebedil. Do contrário, eu poderia lhe ter feito já uma pergunta. Não. Nem um pouco. E Liebedil positivamente aguçou as orelhas. Diga-me, como foi que você a deixou? Em que estado? Procurando. Deixei-a como se estivesse a procurar, sempre, uma coisa. Como se tivesse perdido algo. Atormenta-a a ideia do casamento e o considera um insulto. Pensa nele menos do que em uma casca de laranja. Ou melhor, tem de pensar a toda hora, pois só a lembrança dele lhe causa medo e a faz tremer. Não lhe quer nem ouvir o nome, e não se encontram, sempre que isso possa ser evitado. E ele acha que tudo vai bem. E não há saída, para isso. Ela vive agitada, sarcástica, violenta, não para de falar. Violenta? Não para de falar. Violenta, sim. Ainda no outro dia, por causa de uma conversa, quase me arrancou os cabelos. Estava eu tentando trazê-la para a intimidade do Apocalipse. Como? Perguntou o príncipe pensando que escutara errado. Lendo para ela o Apocalipse. Ela é uma criatura de imaginação infatigável. É. Não tardei em notar também sua grande inclinação para os assuntos elevados, mesmo os de difícil alcance. Ela aprecia conversas desse teor e as toma como sinal de grande apreço. Ora, eu tenho muito jeito para interpretar o Apocalipse. Há mais de 15 anos que o venho interpretando. Ela acabou concordando comigo que nós estamos vivendo na era do terceiro ginete, o ginete negro, e do cavaleiro que traz na mão uma balança, já que na presente era tudo é pesado nos pratos das balanças e ajustado por contratos, toda gente outra coisa não fazendo senão pensar nos seus direitos. 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E também pensam em conservar o espírito livre, o coração puro e o corpo incólume e todas as subsequentes dádivas de Deus. Ora, claro está que se eles se fundamentam apenas no direito não farão jus a tais dádivas, razão pela qual sobrevirá o ginete amarelo e aquele cujo nome é morte, após o que virá o inferno. Quando estamos juntos conversamos sobre estas coisas. E isso atua favoravelmente sobre ela. E você acredita nessas tais coisas? Perguntou o príncipe esquadrinhando Liebedil com uma expressão estranha. Não somente acredito como as explico. Despojado de tudo, e de tudo carecendo,
Outra coisa não sendo aqui embaixo senão um miserável átomo no vórtice da circulação humana, natural é que ninguém me respeite e que eu não passe de um joguete para o capricho alheio, sendo apenas pontapés a vantagem que de tudo isso me resulta. Mas no meu pendor para interpretar a revelação, sou igual aos mais adiantado que possam existir no orbe, pois jeito não me falta. Já de uma feita um grande senhor tremeu diante de mim, sentado na sua poltrona, ao verificar de súbito este meu extraordinário domingo. O caso foi que Sua Excelência Ilustríssima Nil Alexievich me mandou buscar, no ano retrasado, um pouco antes da Páscoa, eu servia no departamento dele, e ordenou a Piotr Zakharich que me levasse do escritório à sala onde ele estava. E ficando então nós sozinhos, me diz ele assim: é verdade que expões o anticristo? Não fiz segredo. Dizem, respondi. E expliquei e interpretei. E, em vez de lhe abrandar o terror, aumentei-lhe, intencionalmente, à medida que ia desdobrando a alegoria e inserindo as datas. Ele se pôs a rir, mas por fim deu em tremer ante as correlações, intimando-me a fechar o livro e a ir embora. Deu-me um presente, na Páscoa, mas, uma semana depois, rendia a alma ao Criador. Como assim, Liebedel? Muito simples. Foi atirado da sua carruagem, depois do jantar, bateu com a cabeça de encontro a um poste e ali mesmo imediatamente morreu, como uma criança, uma criancinha. Viverá 73 anos. Tinha uma cara vermelha, cabelos grisalhos, andava bem dizer encharcado em perfumes e estava sempre a rir, ria como uma criança. E então Piotr Zakharich se recordou e me disse: você bem que previu. O príncipe fez menção de se levantar. Liebedel ficou admirado e realmente se espantou de Mishin se estar preparando para ir embora. Tanto que observou, de modo obsequioso: o senhor agora já não toma muito interesse pelas coisas. É que não estou me sentindo lá muito bem. Tenho a cabeça pesada, por causa da viagem, com certeza, respondeu o príncipe, de cara fechada. O senhor devia ir para fora da cidade, aventurou Liebedel, timidamente. Já em pé, o príncipe parecia refletir. Dentro de 3 dias saio com toda a minha família, por causa do meu recém-nascido e para dar uns últimos arranjos nesta casa aqui. Vamos, também nós, para Pavlos, disse Liebedel. Vocês também vão para Pavlos? Perguntou o príncipe, repentinamente. Por que é que todo mundo aqui está indo para Pavlos? Você tem lá uma vila, dizia você? Não é todo mundo que está indo para Pavlos. Ivan Petrovich Tchitsin deixou-me ir para uma das vilas que adquiriu lá, baratinho. Lá é bonito, bem situado, a vegetação, em redor, tudo é bem barato, as pessoas são de bom tom e a atmosfera é musical, eis porque todo mundo vai para Pavlos. Mas eu morarei em um pavilhão, pois a vila propriamente dita, vai alugá-la? Não é bem isso. Alugue-ma, propôs-lhe logo o príncipe. Não fora para outra coisa que Liebedel estivera trabalhando. Essa ideia lhe ocorrerá 3 minutos antes. Não precisava de inquilino, pois já tinha encontrado alguém que lhe dissera que talvez tomasse a vila. E Liebedel estava mais do que certo que nem era questão de talvez, que essa pessoa na certa alugaria a casa. Mas agora lhe vinha essa outra ideia, que já o entusiasmava por causa das vantagens. Alugar a casa ao príncipe, mesmo porque o outro pretendente não dera uma decisão categórica. Mera coincidência, mas que dá uma feição nova ao negócio, eis o que se levantou na imaginação dele, imediatamente. Recebeu a proposta do príncipe, com júbilo, e a imediata pergunta dele quanto ao preço simplesmente agitou as mãos. O senhor é quem manda. Trataremos disso já. O senhor não será prejudicado. Estavam ambos saindo do jardim. E talvez eu lhe pudesse dizer uma coisa que lhe deva interessar, caso o senhor queira, muito altamente honrado príncipe, e referente quase que ao mesmo assunto, balbuciou Liebedel, bamboleando-se alegremente ao redor do príncipe. O príncipe parou. Daria Alexievna tem uma vila em Pavlos, também. E daí? E uma certa pessoa, que é amiga dela, evidentemente pretende visitá-la frequentemente lá, com uma certa finalidade. Quem? Aglaya Ivanovna. Basta, Liebedel. Interrompeu o príncipe, demonstrando uma desagradável sensação, como se tivesse sido tocado em um ponto sensível. Que tenho eu de ver com isso? Gostaria mais que você me dissesse quando se muda.
Quanto mais cedo melhor para mim, pois estou em um hotel. E enquanto assim falavam, deixaram o jardim e, sem irem para casa, atravessaram o pátio e chegaram ao portão. Ora, muito bem, dá tudo muito certo. Entusiasmou-se Liebediel. Venha diretamente hoje do hotel para minha casa, e depois de amanhã nos mudaremos todos juntos para Pavlos. Vou pensar, respondeu o príncipe, saindo pelo portão e parecendo concentrar-se. Liebediel ficou a olhá-lo. Impressionou o ar distraído do príncipe, que até se esquecera de se despedir ao ir embora. Nem sequer um gesto fizera, o que não estava de acordo com o que Liebediel conhecia da sua educação e delicadeza. Capítulo 3. Passava das 11 horas. O príncipe calculou que na residência dos Epanchins só encontraria o general, que todavia poderia ter ficado na cidade, preso às suas obrigações, não estando ainda em casa. Viera-lhe o pensamento de que o general o pudesse levar até Pavlos, mas queria antes fazer uma visita na qual tinha particular interesse. Mesmo ante a hipótese de perder o general Epanchin e falhar em sua visita a Pavlos, ficando obrigado a adiá-la para o dia seguinte, decidiu o príncipe ir procurar a casa aonde tanto desejava ir. E todavia essa visita, sob um dado aspecto, era arriscada. Ficou perplexo e cheio de hesitação. Sabia que descobriria a casa na rua Gorokovaia, não longe da rua Sadovaia. Resolveu ir até lá, crente de que pouco a pouco seu espírito se refizesse. Quando chegou ao ponto em que as duas ruas se cruzam, surpreendeu-se com a extraordinária emoção que estava sentindo. Não esperava que o seu coração viesse a bater assim tão dolorosamente. Certo prédio, de longe, lhe atraiu a atenção, por causa, sem dúvida, de sua aparência esquisita. Muito tempo depois o príncipe ainda se lembrava de se ter dito, deve ser aquela. E com ar muito curioso caminhou nessa direção para verificar a sua conjetura. Preferiria, fosse como fosse, não ter acertado no seu pressentimento. Era uma casa enorme e sinistra, de 3 andares, sem pretensões arquitetônicas, de uma cor verde suja. Uns poucos edifícios dessa espécie, construídos no fim do século passado, ainda permanecem sem modificação alguma em dadas ruas de Petersburgo, onde tudo se modifica tão depressa. São construídos solidamente, com largas paredes e raras janelas, muitas vezes com barras de ferro nas janelas do térreo. De hábito há sempre uma loja de câmbio, embaixo, e o dono, quase sempre da seita dos Soptzi, que praticam automutilação, trabalha na loja e mora em cima. Por dentro e por fora essas casas têm um aspecto como que inóspito e frígido. Dir-se-ia que conservam algo de sombrio e secreto, e seria difícil explicar, só pela simples impressão, porque sugerem isso. As linhas arquitetônicas possuem, sem dúvida, um segredo específico. E tais prédios são ocupados, em sua maioria, por gente de comércio. Tendo-se dirigido até a porta, o príncipe examinou a inscrição que nela havia, lendo, residência legada, hereditariamente, ao cidadão hereditário e honorário Rogojin. Sem hesitar sequer, abriu a porta de vidro, que se fechou ruidosamente atrás dele, e subiu a grande escadaria até o primeiro andar. Uma escadaria de pedra, grosseiramente feita e muito escura. As paredes eram pintadas de vermelho. Ele sabia que Rogojin, a mãe e o irmão ocupavam todo o segundo andar dessa casa lúgubre. O criado que abriu a porta ao príncipe fê-lo entrar sem lhe perguntar o nome, levando-o para dentro. Atravessaram uma enorme sala de visitas cujas paredes tinham sido pintadas fingindo mármore. O assoalho era de tacos de carvalho, e os móveis, de 1820, rústicos e pesados. Passaram através de pequenas peças que obrigavam a virar e a desviar, ora subindo 2 ou 3 degraus, ora descendo outros tantos, até que a empregada bateu em uma porta que foi aberta pelo próprio Parfion Semyonovitch. Ao ver o príncipe ficou tão pálido e petrificado, e durante certo tempo permaneceu feito uma estátua, fixando com olhos de espanto e contraindo a boca em um sorriso de completa admiração, como se achasse na visita do príncipe algo de inacreditável e miraculoso. Apesar de preparado para isso, o príncipe ficou surpreso. Parfion, dar-se-á o caso de eu ter vindo em hora inoportuna? Posso ir embora, seja franco, disse, por fim, com embaraço. Absolutamente. Absolutamente. Tornou Parfion, refazendo-se. Seja bem-vindo. Entre para cá. Dirigiram-se um ao outro, como amigos íntimos. Já em Moscou tinham muitas vezes passado horas juntos, e esses encontros haviam deixado eterna memória em seus corações. Desde 3 meses não se encontravam.
O rosto de Rogojin não perdeu a sua palidez e havia ainda um ligeiro repuxamento bem perceptível. Embora recebesse bem o visitante, a sua extraordinária confusão persistia. Ao introduzir o príncipe e ao convidá-lo a sentar-se em uma poltrona, este se virou para ele e continuou de pé, impressionado com aquele olhar estranho e pesado. Era como se alguma coisa transfixasse o príncipe e como se, ao mesmo tempo, certa recordação lhe viesse de novo, de algo recente, sinistro e angustiante. Sem se sentar e sem se mover, ficou olhando por algum tempo Rogojin, bem nos olhos. E foi como se aqueles olhos brilhassem com mais fulgor. Por fim Rogojin sorriu, embora ainda bastante embaraçado e não sabendo direito o que estava fazendo. Por que é que o senhor está me olhando tão atentamente? Sente-se. O príncipe sentou-se. Parfion, falou ele, diga-me com sinceridade, você sabia que eu devia chegar hoje a Petersburgo, ou não sabia? Pensei que o senhor viesse e, como vê, não me enganei, ajuntou Rogojin, com um sorriso sarcástico. Mas como poderia eu dizer que seria hoje? O príncipe ainda ficou mais chocado por certo feitio abrupto que demonstrava a irritabilidade estranha dessa resposta. Mesmo que você soubesse que eu chegaria hoje, por que esse modo irritado, ao me responder? Sussurrou o príncipe, de modo gentil, embora ainda mais confuso. A minha pergunta tem alguma coisa demais? É que, ao desembarcar, hoje, na estação, vi dois olhos que me olhavam como você fez agora mesmo. Não diga. Uns olhos. Quais? De quem? Perguntou Rogojin com ar desconfiado. E ao príncipe pareceu ter ele tremido. Não sei, talvez fosse uma alucinação. Dei agora para imaginar coisas, sempre. Quer saber, Parfion, meu amigo, sinto-me de novo como 5 anos atrás, quando tinha ataques. Bem, talvez fosse imaginação sua. Como hei de eu saber? Balbuciou Rogojin. Aquele sorriso amistoso, em seu rosto, não era muito adequado àquele momento, e sim forçado, e por mais que tentasse não conseguia endireitar. Pensa ir de novo para o estrangeiro? Perguntou, ajuntando logo, inopinadamente. Lembra-se daquela vez, quando eu vinha de Pskov. Vínhamos no mesmo vagão, juntos, foi no último outono. Eu vinha para cá, e o senhor, com a sua capa, lembra-se, e aquelas polainas. E Rogojin de repente deu uma risada, mas desta vez havia franca malícia, e estava satisfeito em haver podido evidenciar por esse modo. Mora aqui, definitivamente? Sim, estou na minha casa. Onde haveria eu de estar? Há quanto tempo não nos víamos? Ouvi muitas coisas a seu respeito, que eu custo a acreditar. Essa gente sempre tem o que contar, observou ele, secamente. Com que então você mandou embora todos aqueles indivíduos que não o largavam, instalou-se aqui em sua velha residência e vive sossegadamente. Bravo, isso é muito bom. Esta casa é sua, ou pertence a vocês todos em comum? É de minha mãe. Os cômodos dela são para lá do corredor. E seu irmão, onde é que vive? Meu irmão Semyon Semyonovitch mora no pavilhão. Ele é casado? Viúvo. Por que quer saber? O príncipe olhou e não respondeu. Ficará pensativo, e foi como se não tivesse ouvido a pergunta. Rogojin esperou e não insistiu. Ficaram calados, por algum tempo. No caminho para cá adivinhei, à distância de uns 100 passos, que era esta sua casa, confessou o príncipe. Como assim? Não sei como foi. A casa de vocês tem o ar da sua família, e lembra sua maneira de vida, Rogojin, mas se você me perguntasse como cheguei a essa conclusão, eu não lhe saberia explicar. É uma impressão assim aérea, creio eu. E até me indispus ter-me ela perturbado tanto. Eu antes já fazia ideia de que você viveria em uma casa assim. E logo que a vi, mesmo de longe, pensei, nem mais nem menos, a espécie de casa que ele deve habitar. Pois é. Rogojin sorriu de modo distraído, não tendo compreendido bem o pensamento obscuro do príncipe. Foi meu avô quem construiu esta casa, acrescentou. Esteve sempre alugada, embaixo, aos Kludyakov, que são Soptzi, e que continuam como inquilinos. Mas é tão sombria. Você mora em uma escuridão, observou o príncipe, olhando para a sala. Era um salão alto e sem luz, atulhado de móveis de todos os feitios,
quase que em sua maioria grandes mesas de negócios, escrivaninhas e aparadores, onde estavam guardados uma porção de livros comerciais e uma enorme papelada. Um largo sofá, forrado de marroquim, com certeza servia de cama ao dono da casa. O príncipe reparou na existência de uns 2 ou 3 livros sobre a mesa junto da qual Rogojin o fizera sentar-se. Um deles, justamente a história, de Soloviov, estava aberto tendo uma marca dentro. Pelas paredes pendiam alguns quadros a óleo, com molduras douradas bastante gastas. Os quadros eram escuros e manchados e dificilmente se descobriria o que representavam. Um retrato de corpo inteiro atraiu a atenção do príncipe. Representava um homem de cerca de 50 anos, metido em uma sobrecasaca muito longa, de talhe ocidental. 2 medalhas lhe pendiam do pescoço. Tinha uma barba grisalha muito rala, e uma cara enrugada, com olhos desconfiados, melancólicos, desses que não fixam ninguém. "É seu pai?" "É, sim", respondeu Rogojin, com um movimento de boca que revelava desagrado, como se esperasse qualquer gracejo provocado pela fisionomia paterna. Pertencia aos velhos crentes. Não, ia sempre à igreja, mas, na verdade, costumava dizer que a antiga forma de crer era mais verdadeira. Tinha também muito respeito para com o Soptzi. Aqui era o escritório dele. Mas, por que perguntou o senhor se ele era um velho crente? "O seu casamento vai ser aqui?" Sim", respondeu Rogojin, logo se sobressaltando ante tão inesperada interrogação. "E vai ser já? O senhor sabe muito bem que isso não depende de mim. Parfion, eu não sou seu inimigo, e não tenho a intenção de interferir em coisa alguma que lhe diga respeito. Digo-lhe o que já uma vez lhe disse, quase que em idênticas circunstâncias. Quando seu casamento estava acertado, em Moscou, eu não impedi, você bem sabe disso. A primeira vez ela veio ter a mim, fugida, no dia em que deviam ser as núpcias, mas veio porque quis, e até rogando que eu a salvasse de você. Estou lhe repetindo as próprias palavras dela. Depois ela fugiu também de mim. Você a achou, outra vez, e estava de novo para se casar com ela quando me disseram que ela tornou a fugir. Foi mesmo. Liebediel me contou. Eis por que vim. Mas que vocês estavam juntos outra vez, só vim a saber ontem, no trem, por intermédio de um de seus primitivos amigos, um tal Zaliógel, se lhe interessa saber. E foi certo desígnio que me trouxe até aqui, em Petersburgo. Queria persuadi-la a ir para o estrangeiro, por causa da saúde. Ela não está nada bem, física e mentalmente. Do cérebro, principalmente, e, a meu ver, precisa ter muita cautela. Não quero dizer com isso que fosse comigo para o estrangeiro, sendo meu plano que devia ir sem mim. Estou contando-lhe a absoluta verdade. Mas se é certo que vocês já se acomodaram, não me farei ver, e jamais, tampouco, tornarei a vê-la. Você sabe que não estou enganando, pois sempre fui correto e sempre me abri com você. Nunca lhe ocultei o que eu penso sobre isso, e sempre tenho dito que casar-se com você seria a perdição dela. E a sua, também, maior, talvez, do que a dela. Se vocês viessem a separar-se, de novo, eu ficaria muito satisfeito, mas não pretendo atrapalhar nada nem tentarei separá-los. Não se zangue e não desconfie de mim. Você próprio sabe se eu era realmente rival seu, mesmo quando ela fugiu, me largando. Agora você está rindo. Eu sei de que é que você está rindo. Sim, moramos separados, em cidades diferentes e você sabe tudo isso com exatidão. Já lhe expliquei antes que eu não a amo com amor e sim com piedade. Creio que a minha definição é exata. E naquela ocasião você me disse que compreendia o que eu estava dizendo. Não foi verdade. Não compreendeu? E agora você, aqui, está me olhando com ódio. Então escute, eu vim para o tranquilizar, pois você me é muito caro. Gosto muito de você, Parfion. E com isso me vou embora e nunca mais voltarei aqui. Adeus. O príncipe levantou-se. Fique mais um pouco comigo, disse Parfion, mansamente, continuando sentado em seu lugar, com a cabeça descansando sobre a mão direita. Há quanto tempo que eu não o via? O príncipe sentou-se. Ficaram outra vez calados. Quando o senhor não está diante de mim, me ponho a odiá-lo. Minuto por minuto, durante estes 3 meses, Liev Nikolaevich, em que não o vi, eu o detestei.
Palavra de honra. Sentia-me capaz até de envenená-lo. Digo-lhe isso, agora. Bastou o Senhor ficar sentado comigo um quarto de hora apenas, e toda a minha raiva passou e o Senhor me é caro, como merece. Fique comigo um pouco. Quando estamos juntos, você acredita em mim, mas quando estou ausente deixa de acreditar, imediatamente, e começa a desconfiar de mim. Você é como seu pai, respondeu o príncipe, com um sorriso afável, tentando esconder a emoção. Acredito em tudo quanto diz, quando estou em sua companhia. Compreendo, naturalmente, que não podemos ser postos no mesmo nível. Por que acrescenta isso? Pronto, já se irritou outra vez contra mim, disse o príncipe, admirado. Está bem, irmão, é que a sua opinião, no caso, não foi pedida, respondeu. Foi assentada sem nos consultar. Quer saber, nossas maneiras de amar são bem diferentes. E há uma diferença em tudo, prosseguiu devagar, depois de uma pausa. Diz o Senhor que a ama com piedade. Em mim, porém, não há nenhuma espécie de piedade por ela. E ela também me odeia, mais do que a qualquer coisa. Dei em sonhar com ela, agora, e sonho que está sempre a rir de mim, com outros homens. E é isso, deveras, o que ela está fazendo, irmão. Está aí, está indo para o altar comigo, e todavia se esqueceu de me lançar ao menos um pensamento. É o mesmo que se estivesse trocando de sapato. Não vai acreditar em uma coisa. Sabe há quantos dias não a vejo? 5 dias. Não ouso ir à casa dela. Perguntaria logo, que é que veio fazer aqui? Ela me cobriu de vergonha. De vergonha? Não diga isso. Então o Senhor não sabe? Ora, pois se, como o Senhor ainda agora mesmo disse, ela fugiu de mim, com o Senhor, justamente no dia em que ia ser o casamento. Mas você vai agora pensar que... Então ela não me envergonhou em Moscou, com aquele oficial, Zentilznikov? Estou farto de saber isso. E quando já tinha combinado comigo o dia do casamento? Impossível, sustentou o príncipe. Sei disso direitinho. E Rogojin teimava com convicção. Dirá o Senhor que ela não é uma mulher dessas. Não adianta vir dizer-me que ela não é uma mulher dessas, irmão. Isso é asneira. Com o Senhor, claro que ela não fará isso, e até se horrorizará com essas coisas, de certo. Mas comigo ela se porta assim. A coisa é essa. Ela me olha com profundo desprezo. Eu sei com toda a exatidão que só para me ridicularizar fingiu um caso com Keller, aquele oficial, o homem que boxeia. O Senhor naturalmente ignora as partidas que ela me pregou em Moscou. E o dinheiro, a dinheirama que eu gastei. E você vai se casar com ela, agora. E que é que você vai fazer depois? Perguntou-lhe o príncipe, horrorizado. Rogojin desceu um olhar terrível e sombrio sobre o príncipe e não respondeu. Há 5 dias que não a vejo, continuou ele, depois de um minuto de intervalo. É bem capaz de me fugir outra vez. Em minha casa ainda mando eu, disse ela. Se me der na veneta rompo contigo e vou para o estrangeiro. Disse-me isso também. Que iria para o estrangeiro, observou ele, como entre parênteses, com um olhar todo especial jogado para dentro dos olhos do príncipe. Eu sei que às vezes ela diz isso somente para me amedrontar, procurando meios de se rir de mim. Mas momentos há em que fica sinistra e taciturna, e não há meios de lhe arrancar palavra. E é disso que tenho pavor. Um dia julguei que o melhor sistema a adotar seria levar-lhe presentes sempre que a fosse ver. E o resultado foi que me ridicularizou ainda mais. Irritou-se, deu à criada, a Kátia, o chale que eu lhe trouxera. Um chale igual àquele jamais ela o teve, não obstante haver sempre vivido suntuosamente. E quanto a marcar a data em que deva ser o nosso casamento, nem ouso abrir os lábios perguntando. Que raio de noivo estuporado sou eu que até medo tenho de visitá-la. Planto-me aqui, sentado, e quando já não suporto mais então saio, passo escondido diante da casa dela, fico em um vão pelas esquinas, a espreitar. Ainda um destes dias fiquei a noite inteira, até amanhecer, vigiando-lhe a porta. Calma desconfiança. E ela deve me haver visto, lá da janela. Que me farias tu, disse ela depois, caso viesses a saber que te engano? Então não me contive e lhe arrumei,
vai fazendo uma ideia, desde já. Ideia? De quê? Sei lá. Riu Rogojin, conturbado. Em Moscou não a surpreendi com ninguém, por mais pistas que procurasse. Chamei-a à parte, certa ocasião, e então lhe disse: prometeste casar-se comigo. Vais entrar para uma família honrada. Sabes o que foste até aqui. E lhe disse o que ela havia sido. Teve essa coragem. Tive. Sim. E depois? Agora nem mesmo como um criado te suportarei, quanto mais como marido. Pois daqui não me vou sem que retires essa frase, aconteça o que acontecer. E eu chamarei Keller, então, e direi a ele que te jogue para fora segurando-te pela nuca. Então me atirei a ela e a espanquei até ficar negra e azul. Impossível! Bradou o príncipe. Estou dizendo como foi, reafirmou Rogojin, vagarosamente, mas com os olhos em chamas. E pelo espaço de 36 horas não dormi, não comi nem bebi. Não saí do quarto dela. Fiquei ajoelhado diante dela. Não vou embora enquanto não me perdoares, nem mesmo morto. E se chamares alguém, eu me atirarei ao rio, pois que será de mim, doravante, sem ti. E ela esteve todo aquele tempo como uma alucinada. Chorava. De repente, quis até me matar com uma faca. Depois me injuriou. Chamou Zaliógel, Keller e Zentiushnikov. E diante de todos eles apontava para mim e me ridicularizava. Que tal achas irmos nós, aqui, sem contar contigo, é claro, ao teatro, em bando? Vocês, amigos, que dizem, hein, cavalheiros? Ele que fique aí. Ou será que pensa que vai também, ou que eu deva ficar com ele? Quando sair darei ordem para que te tragam um chá, escutaste, Parfion Semyonovitch? Deves estar com o estômago dando horas. Voltou do teatro sozinha. Esses teus amigos não passam de uns covardes e de uns pobres diabos. Ficaram com medo de ti e até quiseram me apavorar. Disseram: ele vai fazê-la pagar caro, Nastácia Filipovna. É homem para lhe cortar a garganta, veja o que está fazendo. Pois agora, escuta, vou para o meu quarto de dormir e nem sequer fecharei a porta. Vês o medo que me inspiras? Fica sabendo e, se não acreditares, vai verificar. Trouxeram-te o chá. Disse-lhe eu: não, nem quero. Nem estou aqui para insistir, era só o que faltava. Isso de birras enjoa. E fez conforme dissera, não fechou por dentro a porta do quarto. Na manhã seguinte, ao aparecer e dar comigo, emitiu uma gargalhada. Qual, és mesmo um cretino. Pois fica aí. Perdoa-me, insisti. Não me enfureças. E desde já fica certo que não me caso contigo absolutamente. Passaste a noite toda nessa cadeira. E não dormiste. Não. Estúpido. E estás resolvido a não almoçar nem jantar, também? Estou. Só quero uma coisa, que me perdoes. Se soubesses como isso te calha bem, tal e qual um selim em uma vaca. E nem cuides que eu me esteja afligindo. Importa-me lá que comas ou não. Cuidas que com isso me interneces. Causas-me mais ódio, isso sim. Apesar de tal declaração, daí a pouco deu em troçar de mim, e fiquei admirado de a raiva lhe haver passado, pois ela guarda a raiva por um tempo incrível, principalmente quando alguém a irrita. Então compreendi que me tem em tão pouca conta que nem mesmo um sentimento de ódio lhe mereço. E essa é a verdade. Sabes que em Roma existe o Papa, não sabes? Mais ou menos. Nunca pegaste sequer em uma história universal, Parfion Semyonovitch. Sou um burro, nunca aprendi nada. Pois vou te dar uma história a ler. Certa vez um papa se zangou com o imperador que então resolveu se ajoelhar, descalço, diante do palácio, ficando 3 dias sem comer nem beber à espera de ser perdoado. E que cuidas tu que o imperador pensou e que juras fez enquanto esteve ajoelhado? Escuta, eu mesma vou ler. Deu um pulo e trouxe o livro, Poesia, disse, e começou a ler em versos o que o imperador jurara durante aqueles 3 dias, isto é, de como se vingaria do Papa. Não estás gostando, Parfion Semyonovitch? Perguntou-me. Está muito certo tudo leste, afirmei. Ah!
Então achas que está certo? Então também estás fazendo o teu juramentozinho, hein? Quando ela se casar comigo, eu a farei recordar-se dessa passagem. Humilhá-la-ei até meu coração folgar. Não, não sei. Quem te diz que estou pensando isso? Ah, ainda dizes que não. Afinal, qual é a resposta certa? Sei lá. Não estive fazendo projetos ainda. Mas, e para agora, que ideias tens em mente? Contemplar-te, ver-te andar pela sala, ouvir o frufru do teu vestido e sentir que meu coração transborda. Depois, se saíres daqui da sala, ficarei à escuta. E se não ouvir nada, então me consolarei em recordar todas as tuas palavras, uma por uma, e o timbre da tua voz, e tudo o que te vi fazer. Já na noite passada não pensei em nada só para ficar ouvindo bem a tua respiração. Enquanto dormias te remeseste, mudando de posição. Está bem, então sou eu que te devo dizer que em todo esse tempo não pensaste nem te arrependeste de me haver espancado. Quem te diz que não pensei? Devo ter pensado. E se eu não te perdoar e não me casar contigo? Já te disse que me afogo. Mas talvez me mates antes, disse ela e pareceu ficar refletindo. E então se zangou outra vez e saiu da sala. 1 hora depois voltou, parou diante de mim e declarou: eu me casarei contigo, Parfion Semionovitch. E não porque tenha medo de ti, explicou com um semblante sinistro. Se devo perder-me, qualquer forma serve. Puxa a cadeira para junto da mesa. Mandei vir teu jantar. E se eu me casar mesmo contigo, serei séria no que te diz respeito. Permaneceu calada, depois, algum tempo, até que acrescentou: afinal de contas não és um lacaio, logo não fica bem eu te tratar como um lacaio. E então marcou, a seguir, a data do casamento. E eis que, 1 semana depois, fugiu de mim, indo-se acoitar na casa de Liebediel. Mal embarafustei pela casa adentro, veio a mim e explicou: não desisti, propriamente, apenas exijo o tempo que julgar necessário para viver livre, pois sou dona de mim mesma. Aconselho-te a aproveitar também, caso queiras, a tua liberdade. E eis em que pé estamos agora. Diga-me, Liev Nikolaevitch, que pensa de tudo isso? E você próprio, que pensa você disso tudo? Perguntou-lhe o príncipe, por sua vez, olhando amarguradamente para Rogojin. Então o senhor acha que eu posso pensar? Foram as palavras que irromperam dos lábios de Parfion Semionovitch. De certo quis acrescentar alguma coisa, mas ficou calado, com um desânimo desesperador. O príncipe levantou-se decidido a despedir-se de vez, o que fez com estas palavras: não quero atrapalhá-lo, de forma alguma. E falava mansamente, quase a esmo, aparentemente, mas como se respondesse a algum secreto pensamento. O senhor quer saber de uma coisa? Disse Rogojin, com repentina impetuosidade, os olhos faiscando. Como é que o senhor me vem com isto agora? Quer me dizer que deixou de a amar? Ou se trata de mais um fingimento? Eu vejo as coisas. E por que foi então que veio para cá com tamanha pressa? Por piedade. E o rosto dele esboçou maldosa ironia. Você pensa que eu estou enganando, agora? Perguntou o príncipe. Não. E creio no Senhor. Mas é que não entendo isso. Não vá a sua piedade ser maior do que o meu amor. Toda sua face ardia em um desejo premente de se explicar. E havia nela uma certa malícia. Escute, dentro de você, amor e ódio se confundem. Disse o príncipe, sorrindo. Mas um prevalecerá e então talvez a perturbação venha a ser pior. É o que lhe digo, irmão Parfion. Quer dizer que eu a matarei? O príncipe estremeceu. Você a odiará amargamente, por causa desse amor, por causa de toda essa tortura que você está sofrendo agora. O que me parece mais estranho em tudo isso é que ela ainda pense em se casar com você. Quando ouvi isso ontem, mal pude acreditar e fiquei muito aflito. Veja bem, ela o largou 2 vezes e fugiu no dia do casamento. Portanto, ela tem qualquer pressentimento. Que é que ela descobriu em você? Agora, o dinheiro não pode ser, seria bobagem. E é claro que você esbanjou muito, ultimamente. Será simplesmente para arranjar marido? Ora, acharia muitíssimos outros.
Qualquer outro seria preferível, 1000 vezes, visto como você, realmente, poderá chegar até assassiná-la. E ela sabe disso muitíssimo bem, agora, de certo. Ou será porque você a ama tão apaixonadamente? É verdade que pode muito bem ser por isso. Já me disseram que há mulheres que apreciam tal espécie de amor, mas o príncipe calou-se e ficou pensativo. Por que está outra vez a sorrir olhando para o retrato de meu pai? Perguntou Rogojin, que se pusera a vigiar todos os movimentos e alterações de atitude e de fisionomia do príncipe, tomado de intensa atenção. Por que estou sorrindo? É que me veio agora a impressão de que se não fosse essa desgraça, isto é, esse seu amor, você muito provavelmente ficaria como seu pai e isso em tempo muito rápido até. Você se estabeleceria aqui, sossegadamente, moraria aqui em cima, com uma esposa obediente e submissa. Seria secarrão, pouparia as palavras, não confiaria em ninguém, nem sentiria quaisquer desejos. Não faria mais do que juntar dinheiro, em um sinistro isolamento. No máximo se comprazeria com velhos livros e se interessaria pela maneira por que os velhos crentes se benzem. Mas isso, é claro, somente já em idade mais madura. Ria-se. Mas, quer saber, ela também disse a mesma coisa, não há muito, quando esteve olhando para aquele retrato ali. É esquisito que ela e o senhor hajam chegado a dizer a mesma coisa. Como assim? Então ela esteve aqui, em sua casa? Indagou o príncipe, com interesse. Esteve. E olhou muito tempo para o retrato e me fez perguntas a respeito de meu pai. Serás exatamente como ele foi, disse rindo. Tens temperamento apaixonado, Parfion Semyonovitch, paixões temperamentais que dariam contigo na Sibéria se não fosse suficientemente sagaz. Sim, sagaz, lá isso és, e até muito. Essas foram as palavras dela, textuais. Palavra de honra, foi a primeira e única vez que a vi analisar-me neutramente. Se não fosse isso, se deixasses todas essas tolices, e como não tens instrução quase nenhuma, começarias desde logo a economizar dinheiro e te arranjarias muito bem, conforme se deu com teu pai, com os teus inquilinos da seita do Soptzi. Quem sabe até se não te converterias à crença deles. Sim, talvez te convertesses à crença deles e desses em amontoar dinheiro a tal ponto que em vez de 2 milhões viesses a ter uns 10 milhões até, muito embora morresses de fome entre os sacos de moedas. Sim, pois em tudo és apaixonado. A mínima coisa te leva à paixão. Foi como ela conversou, quase que com estas mesmas palavras. E, antes, jamais me havia falado assim. O senhor sabe, ela não dá confiança de conversar senão trivialidades comigo, só me ridicularizando, e de fato, dessa vez, também começou a rir. Sentia-se mal aqui. Andou pela casa toda, prestando atenção em tudo, e pareceu assustada, a ponto de eu dizer, mudarei tudo isto aqui, transformarei tudo. Ou, se quiseres, compro outra casa antes de nos casarmos. Não, não, disse ela. Nada deve ser transformado, moraremos aqui como está. Quero morar com tua mãe, quando eu vier a ser tua esposa. Levei-a até minha mãe. Mostrou-se muito respeitosa diante dela, mais do que se fosse sua própria filha. Há já uns 2 anos para cá que minha mãe não está em seu juízo perfeito, está doente, e desde que meu pai morreu ela virou uma verdadeira criança. Não fala, não anda, só sabe inclinar a cabeça para quem lhe aparece. Se a deixassem de alimentar, creio até que nem daria conta disso, nem mesmo 3 dias depois. Então peguei na mão direita de minha mãe, dobrei-lhe os dedos. Mãe, abençoa-a. Ela vai para o altar comigo. E ela beijou então a mão de minha mãe, com sentimento, e me fez este reparo: quanto sofrimento não deve ter tua mãe suportado. Depois viu este livro aqui. O quê? Começaste então a ler a história russa. Já certa vez, em Moscou, me dissera, não sabes nada. Precisas te instruir. Lê ao menos a história da Rússia de Solovyov. Está muito bem. Continua a ler. Vou escrever uma lista de livros que deves ler primeiro. Achas que vale a pena eu fazer essa lista? Sim, antes, nunca me havia falado dessa maneira. Fiquei admiradíssimo. Pela primeira vez respirei como um homem que enfim está vivendo. Fico muito contente com isso, Parfion, disse o príncipe com sinceridade. Muito contente mesmo.
Quem sabe se depois de tudo Deus não ligará mesmo vocês dois direito? Isso nunca se dará, afirmou Rogojin veementemente. Escute, Parfion, desde que você a ama assim, acabará ganhando o respeito dela. Não quer você isso? Se quer, por que não há de ter essa esperança? Eu disse, ainda há pouco, que não podia compreender que ela se casasse com você. Mas, mesmo que eu não entenda isso, não tenho dúvida de que possa ser uma razão suficiente essa questão de sua sensibilidade. Ela está convencida do seu amor e deve acreditar em algumas de suas boas qualidades, também. Nem pode ser diferentemente, e o que você acaba de me contar vem confirmar ainda mais essa minha impressão. Você próprio diz que ela achou um modo de lhe falar e de o tratar, inteiramente diverso daquele a que você está acostumado. Você anda desconfiado e ciumento, e é isso que faz que exagere tudo quanto tem notado erroneamente. Naturalmente, ela não pensa tão mal a seu respeito quanto você diz. Se pensasse, seria o mesmo que deixar-se deliberadamente afogar ou degolar. E isso não é possível. Que pessoa existe que deliberadamente se deixe afogar ou degolar? Parfion escutava com um sorriso amargo as palavras impetuosas do príncipe. A sua convicção nem assim se abalava. Que maneira horrível essa com que está olhando para mim, Parfion. E havia no príncipe um como que sentimento de medo. Deixar-se afogar ou degolar. Disse, afinal, Rogojin. Ah! Ora, é justamente para isso que ela quer casar comigo. Porque espera ser morta. Então o senhor quer me dizer, príncipe, que nunca chegou a ter compreensão da raiz de tudo isso. Não estou compreendendo você. Bem, talvez não me compreenda mesmo. É. Dizem por aí que o senhor não é lá. Muito certo. Ela ama um outro homem. Compreenda bem isto. Assim como eu a amo agora, assim ela ama, agora, um outro homem. E quer o senhor saber quem é esse homem? É o senhor. Como? Não sabia? Eu? O senhor. Ela o ama desde aquele dia do aniversário dela. Só que acha impossível casar-se com o senhor, porque cuida que o desgraçaria e que arruinaria toda a sua vida. Todo mundo sabe quem eu sou, diz ela. E teima nisso. Disse-me uma vez tudo isso direitinho, na minha cara. Ela receia desgraçar e arruinar o senhor. Mas eu não valho nada. Comigo ela pode casar. É para isso que eu sirvo. Repare só. Mas por que foi, então, que ela fugiu de você para mim, e de mim, e do Senhor para mim? Ah! Ora, uma porção de coisas lhe vem à cabeça. Anda agora sempre com uma espécie de febre. Gritaram uma vez, quero acabar comigo, caso-me. Marca logo o casamento. Ela própria apressa as coisas, fixa a data, mas quando o dia se aproxima fica com medo, ou lhe sobrevêm outras ideias. Só Deus sabe. O Senhor tem visto. Dá em chorar, em rir, em tremer com febre. E que é que há de estranho em ela ter fugido? Fugiu do Senhor naquela ocasião porque percebeu quanto o amava. E não pôde continuar com o Senhor. Disse-me, príncipe, ainda agora, que a andei procurando em Moscou. Não é verdade. Foi ela quem veio diretamente para mim, fugida do Senhor. Marca o dia. Estou pronta. Dá-me champanha. Vamos até os ciganos, gritava. Ela já se teria afogado desde muito, se não tivesse a mim. Eis a verdade. Ainda não fez isso porque me acha, de certo, mais terrível do que a água. É por despeito que vai casar comigo. Se ela se casar comigo, garanto-lhe que será por despeito. E como é que você? E logo o príncipe se calou, encarando Rogojin com verdadeiro pavor. Acabe a frase, vamos. Replicou este, arreganhando os dentes. Se quiser, poderei dizer-lhe em que é que está pensando bem neste momento. Como, depois de tudo isso, pode ela ser sua mulher? Como foi que eu permiti que ela chegasse a isso? Eu sei que o senhor está pensando nisso. Não vim aqui com essa ideia, Parfion. Digo-lhe que não era isso que eu tinha no meu espírito. Pode ser que o senhor não tenha vindo com essa ideia e que nem ela estivesse em seu espírito, mas agora certamente a sua ideia é essa. Tornou-se essa. Bem, basta.
Por que está o Senhor tão confuso? Realmente, o Senhor então não sabia? O Senhor está mais me surpreendendo. Tudo isso é ciúme. Tudo isso é doença. Você exagerou tudo isso imensamente, murmurou o príncipe agitadíssimo. Por que é que está pegando na minha mão? Deixe isso quieto, disse Parfion, de modo rápido, tirando da mão do príncipe uma faca que ele pegara de cima da mesa. E a colocou onde estava antes, ao lado do livro. Bem que ao vir para Petersburgo eu já previa isto, continuou o príncipe. Bem que eu não queria vir aqui. Bem que quis esquecer tudo, arrancar tudo do meu coração. Bem, então, adeus. Mas por que se incomoda de eu pegar nisto? É que enquanto falava, o príncipe tinha outra vez, de modo distraído, pegado a mesma faca, de cima da mesa, e de novo Rogojin lhe atirava da mão e a atirava sobre o móvel. Era uma faca lisa, em forma de punhal, com cabo de chifre e uma lâmina de 31,2 Verschock 21 de comprimento e espessura usual. E vendo que o príncipe havia observado que a faca por 2 vezes lhe foi tirada da mão, Rogojin tornou a pegá-la, muito sério, enfiou-a dentro do livro e atirou para cima de uma outra mesa. Você corta as páginas com ela? Indagou o príncipe, como que maquinalmente, absorvido em profundos pensamentos. Sim. Mas não é uma faca de jardim? Dessas de podar? É sim. Então não se pode cortar as folhas de um livro com uma faca de jardim? Mas é uma faca quase nova em folha. E que tem que seja nova? Não posso comprar uma faca nova? Perguntou Rogojin. E a sua cólera crescia a cada palavra do príncipe. Este estremeceu e encarou bem Rogojin. Arre! Que dois que nós somos! Riu de repente, e se levantou. Desculpe-me, irmão, quando fico com a minha cabeça pesada como está agora, é sinal de que a minha doença está querendo voltar. Ando me tornando, ultimamente, muito distraído. É tão ridículo. O que eu queria perguntar era uma coisa bem diferente. Esqueci agora. Adeus. Por aí, não, disse Rogojin. Tinha esquecido. Por aqui, por aqui. Vou mostrar-lhe. Fim do capítulo 3. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.